Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Hoje vou ter a honra de conversar com a Monja Koen Roshi. Opa, Obrigado por vir. É realmente uma honra conversar com a senhora, de verdade. Que, bom, tem muitos fãs por aqui, né? muito obrigada, Igor. É um prazer estar aqui. É um universo diferente. Quando eu entro na sala, que eu vejo tudo que você tem aqui, é um universo muito diferente daquele com quem eu convivo. Mas eu reconheço. É interessante, né? Porque no Japão se usa muito, né? Os jogos Aham. e o mangá. Então é alguma coisa que é reconhecida, mas sem muita profundidade. Só saber, isso existe. Que legal. É, aqui tem os Cavaleiros do Zodíaco ali. Tem bastante coisa assim, ó. O Piccolo também é do Dragon Ball e Aham, tal. Dragon Tem Ball. bastante coisa aqui de Japão mesmo, porque o Japão ele tem uma influência gigantesca na cultura do mundo. Acho que aqui no Brasil assim, tem o próprio bairro da Liberdade ali, que tem Sim. toda uma galera. De vez em quando, minhas filhas gostam de ir lá porque elas gostam de. Elas veem no YouTube essas coisas, essas comidinhas japonesas e tal. E aí querem ir lá e querem comprar essas paradas, não sei o quê. E aí sempre tem aquela galera fantasiada de personagem japonês e tal. Então, é assim, é um troço que, assim, eu lembro de assistir Cavaleiros do Zodíaco com 6 anos de idade. Então faz parte da minha vida já há muito tempo, assim, a cultura japonesa. E, bom, faz tá enfiada, né? Não tem ninguém aqui que não manja de anime. Você não deve Ninguém. manjar muito dessas coisas, né? Não muito, não muito, não. Mas o que você achou de diferente, na verdade, aqui? Que tem coisa demais? Não, não achei nem que fosse de mais nem de menos. É apenas que tem uma série de personagens que eu passo de leve por eles, que eu não tenho muita intimidade com Aham, eles. É só isso. entendi. Tá. Bom, antes da gente continuar aqui, vou falar do patrocinador rapidinho, que é o Stanley's Hair, que é a maior rede de clínicas de transplante capilar da América Latina, cara. Eles fazem um trabalho lá que eu já utilizei aí 2 vezes, inclusive. Uma para resolver meu problema e a outra para dar uma tampada aqui na bundinha de macaco, que começou a ficar esquisita. E, cara, é incrível lá, porque eles usam a última tecnologia que tem em transplante capilar. Você não precisa mais ir para a Turquia fazer esse tipo de cirurgia, porque isso acontece, na verdade, aqui no Brasil, nas principais capitais e nas principais cidades, na verdade, né? Aqui no Brasil tem todas as capitais nas principais cidades. Dá para fazer o procedimento aqui no Brasil com um preço bem reduzido. Eu costumo falar que lá eles cobram metade do que me cobraram quando eu fui fazer a minha primeira consulta para pensar na possibilidade de fazer um implante, e ainda parcela num monte de vezes. É bem fácil de você resolver seu problema. Se você já tentou outras coisas e não deu certo, quem sabe aí o implante seja o caminho para você. Foi para mim, né? Então, se você tiver aí precisando aí de botar um cabelo aí para ficar bonitão de novo, assim, sabe? Cabelos esvoaçantes e tal. Sabe que eu virei para ele e falei, eu quero ficar um dia que nem o Steven Seagal. Aí ele fez uma linha capilar aqui Ficou parecida bonita. com a do Steven Seagal, para quando eu deixar crescer, porque eu já sou gordinho, já tenho a barba, ficar igual o Steven Seagal. Pronto, só falta meter porrada nos outros também, né? Mas bom, é isso, tá bom? Tá aqui o QR Code, tem o link aqui na descrição. Vai lá, faz o teu orçamento, que com certeza os caras vão resolver, porque assim, além do transplante em si, eles oferecem todo o pós para você, que é coisa que você só não tem se você fizer na Turquia, né? Porque você vai lá, faz o implante, volta pro Brasil, já era o pós-operatório. Aqui não, aqui você vai ter todo o acompanhamento, tá bom? Então, como eu disse, link na descrição, QR Code está na tela, e não perca essa oportunidade aí não, beleza? Faltou alguma coisa, cara? Tem um emblema hoje também, que é uma homenagem que, caraca, ficou legal demais isso aí, ó. Que ótimo. Porra, ficou bonito mesmo isso daí. Bom, se você quiser resgatar esse emblema, é muito fácil, só você ter um perfil na plataforma lá totalmente de graça e entrar em nv99.com.br/resgatar e usar o código MONJAZEN, tá bom? Aí você vai ter acesso a esse emblema aí para ele embelezar o teu perfil, para você completar a tua coleção também, mas só se você resgatar nas próximas 24 horas. Depois disso ele vai desaparecer e só vai ter acesso quem resgatou, tá bom? Um salve aí pro Lipe Nero, inclusive, o Instagram dele é Lipe Nero Cunha, que foi o artista que fez. Legal. Ficou bom demais, como sempre, Lipe, você é sinistro. E, bom, você pode mandar uma mensagem pra gente também, que eu vou ler aqui no final do programa, nv99.com.br/flow, ou no link que tá fixado aqui no chat, tá bom? É isso.
Cara, até eu tô me sentindo aqui até mais calmo, só pela tua presença, cara. Não sei se você transmite uma coisa diferente, assim, meio zen, né? Eu acho que você é a monja que a gente está precisando mesmo em 2022, que é uma linguagem fácil. é, não sei, você atinge as pessoas com uma facilidade tão grande que é impressionante, assim, você sente essa transformação na vida das pessoas quando você fala, quando você dá as suas palestras e tal. Elas me dizem isso. Elas vêm me dizer: nossa, monja, a senhora mudou minha vida. Teve um que disse assim: eu ia me matar, não me matei por sua Nossa, causa. Outro disse: eu ia matar uma pessoa e não matei a pessoa por sua causa. Falei: então está funcionando. Quando eu falo e quando eu faço minhas aulas e palestras e práticas, não tem nenhuma intenção por trás disso, sabe? Eu acho importante fazer com que as pessoas despertem. Essa é a palavra para mim principal: despertar, acordar para a realidade, ver o que é assim como é, para poder atuar de forma decisiva. Senão, nós não vemos o que é. Se eu colocar uma tela em cima da realidade e pintar de uma cor que eu acho mais agradável, eu não vou poder lidar com a realidade assim como ela é. Então, acho que o Zen Budismo é uma tradição muito pé no chão, muito real. O que está acontecendo agora comigo? Onde eu estou? Como que está a minha respiração, batimento cardíaco? E eu começo a trabalhar por aí. E, e é uma coisa que é para todos nós, independe de religião, né? Eu gostei muito da imagem que você pôs lá. E aí eu lembrei que eu esqueci de pôr. Eu tenho o paninho que põe aqui, que chama Raksu, que é ah, o manto de Buda, que é igualzinho aquele amarelinho que está ali na imagem, né? E tem os 2 brasões também da minha ordem. O carro chegou um pouco antes de eu estar pronta e ele me disse assim: se a senhora estiver pronta, pode vir. E eu não pus, mas que pena. Mas não tem importância, porque a imagem que você tem aí, ela é perfeita. É exatamente, aquilo representa um discípulo de Buda. E os brasões que a gente tem são os brasões dos templos que nós representamos. aham. Eu vejo que você tem vários brasões aí que lembram muito das coisas ninjas, né? Aquilo ali é tudo daquele joguinho que eu tava ali explicando da tatuagem do Dota. É tudo. É do É, Dota esse, tá é bem? a Égide do Imortal, o nome Ah, desse troço aí. como é que chama? Égide do Imortal. Do Imortal, olha só. Porque tem um personagem lá que quando você o mata, de certa forma, porque ele sempre renasce, quando você o mata, ele deixa cair o escudo e o escudo dele te dá a habilidade de renascer uma vez, entendeu? Nossa, que maravilha. É uma das coisas mais fortes do jogo, inclusive, muda vários jogos e tal. Olha só. Mas, pô, assim, você estava falando sobre esse lance de colocar uma tinta por cima da realidade e tal. Essa muleta, a gente usa ela desde sempre, não é? Não é uma coisa que, por mais que eu talvez imagine que hoje em dia, com as redes sociais e tudo mais, a gente tenha utilizado mais desse artifício de parecer mais legal do que a gente realmente é, ou de fazer uma afirmação de virtude nas redes sociais, é, é um dilema do ser humano desde sempre, não é? Tem vários aspectos isso, né? De um lado, eu posso negar a realidade, não tem Covid, não tem nada e está tudo bem, que é um dos aspectos. Eu nego o que está acontecendo, eu nego que eu tenho uma dor, que eu tenho um problema, que eu tenho uma doença e não vou me curar, não vou procurar meios para isto. E outro lado é o oposto disso, né? Eu afirmo coisas que não estão acontecendo. E eu vou criando realidades paralelas. E na hora que eu preciso realmente que meu pé está no chão, eu vejo, poxa, não era o que eu imaginava. E o que eu faço agora? Mas nós temos uma capacidade humana de adaptação que é incrível. É incrível. A gente se adapta e a gente se modifica. Tem muita gente que tem medo da inteligência artificial. Eu falei, para quê? A nossa mente está produzindo inteligência o tempo todo, ela não para. Ela não será mais lenta do que a máquina, não será, não. Nós estamos criando máquinas que vão nos ajudar a desenvolver a nossa inteligência em outras áreas, que inclusive você que faz muito jogo, não é isso? O jogo é uma habilidade incrível, que é a habilidade motora, com a rapidez mental que tem que acontecer, e se a gente colocar isso em prática na vida, nos processos de construção civil que seja, vai ser de uma mudança incrível que pode acontecer. A rapidez e a facilidade com que nós vamos poder construir e desconstruir realidades. É muito incrível Eu isso. tenho um pouco de medo da inteligência artificial também. E você estava falando sobre a gente negar a realidade ou a gente criar uma realidade que não existe.
o ideal é o caminho do meio. O Isso. ideal é a gente viver de fato com o pé no chão, mas é muito difícil, Monja. Eu sei porque, assim, eu tô falando da minha experiência própria. Ok? Porque em determinados assuntos, eu ajo desse jeito, o primeiro jeito. Em outros determinados assuntos, eu ajo do outro jeito, do último jeito. Mas é assim, eu sinto também que é muito mais produtivo quando a gente enxerga a realidade como ela é, por mais que seja difícil de enxergá-la às vezes. Com tanto verniz que a gente põe ou que o mundo põe nessa realidade, fica difícil mesmo enxergar, pelo menos para as pessoas, para os leigos. O que você fala de caminho do meio é o que o Buda dizia, né? Não é à O toa. caminho do meio é sem apego e sem aversão, sem extremos. Mas isso não significa que você fica bitolado e que você anda todo retinho assim. A gente encontra o eixo de equilíbrio, o eixo axial do corpo, por exemplo, né? São 80 e poucos ossos, né? Que é a Eu vi a senhora falando Não é? recentemente num É vídeo. uma beleza isso, é a cabeça, o pescoço e o tronco, que nos dá o eixo axial. E nós temos um eixo axial emocional interno. E a gente encontrando esse eixo, claro que a gente sai. Ninguém fica rígido num lugar só. As coisas nos puxam e nos empurram e a gente volta para esse eixo. A diferença é que quando você encontra esse ponto de equilíbrio, é mais fácil voltar para ele. Entendi. É só isso. Não é que você não vai sair dele, vai sair sim, inúmeras vezes, mas já A sabe. senhora sai. Oxe, o pessoal até brinca. Às segundas-feiras à A noite, senhora fica com raiva. eu Eu fico não brava. consigo imaginar a senhora com raiva, com Eu todo fico respeito. brava. É? Meu aluno veio aqui comigo, ele conhece. Ele já viu. Entendi, mas aí como a senhora conhece o seu eixo, Isso, eu volto. que aparece, esse eixo ele surge com que? Autoconhecimento, meditação, é o quê? Meditação, é. A Não é muito palavra difícil meditar. não é nada, porque você criou uma ideia do que é meditar. Talvez seja. Joga fora a ideia, respira e está meditando, está presente no Se seu a gente corpo. vai no Google e coloca como meditar, É. eles vão falar assim: preste atenção na tua respiração e os pensamentos que vêm você deixa aí. Mas eu não consigo. Eles vêm e eu dou uma pirada neles por um tempo, aí, pô, não, deixa aí, mas ele volta, aí é uma coisa horrível, cara. Porque é horrível, você apenas observa. Eu penso, que bonito. Eu penso também, tem momentos que não penso. O que a gente dá atenção é como se eu viesse nesta sala e só visse os objetos, mas existem espaços entre eu e você, existe um espaço entre nós e o teto, existe um espaço, e eu não dou atenção a ele. No processo verdade. meditativo, eu começo a dar atenção não só nos pensamentos, mas nos intervalos entre eles. E eu vou perceber essa realidade de uma forma mais ampla, não limitada, só pensei. Que legal, pensei. E além de pensar, o que existe? Tanto que o texto do nosso fundador, do século XIII, no Japão, ele diz, começa assim, existe o pensar, o não pensar, ir além do pensar e não pensar. É aí que a gente Que quer esse ir. é o mais complicado, né? Não. É que a gente pensa que é uma coisa complicada. Por exemplo, eu posso achar que fazer o joguinho é muito complicado. Que participar dos jogos que você gosta de fazer Aham. seja muito complicado. Talvez seja no começo, até eu pegar a experiência. Mas pode ser uma coisa muito divertida e muito boa, tanto que você faz e sente muito prazer em fazer. Aham. E para mim é uma coisa, isso é difícil. Não é para mim, não, nunca vou conseguir. E quantas pessoas você conhece que disseram isso e que você introduziu os jogos e que elas continuam jogando? Que é o que a senhora faz, que é introduzir a meditação e A tudo mais. meditação. É difícil, é complicado? A vida é difícil, é complicada. Por que não? Se eu posso conhecer um pouquinho mais de como funciona a mente humana. E eu vou conhecer através do quê? Da minha. Eu não vou abrir a cabeça de outra pessoa, eu não vou fazer uma psicanálise, mas eu vou tentar entender o que são pensamentos, não pensamentos, o que são emoções, sensações, memórias, sentimentos. A gente é feito de um monte de coisas. Imagine a quantidade de conexões neurais que estão acontecendo nesse momento, na minha e na sua mente, de tudo que está aqui. Do que já fomos, do que somos e do que seremos. Está tudo assim, ó, é energia pura, é eletricidade. E conecta neurônio com neurônio, neurônio com neurônio. E isso é o que a gente vai chamar de inteligência. Que a gente vai conectar coisas que não são da nossa familiaridade e que a gente pode fazer pontes.
Por isso que falavam, quando falavam, puxa, então o cérebro do Einstein era maior que o das outras pessoas. Não, não era maior, ele fazia mais conexões neurais de coisas que não pareciam que não tem conexão nenhuma, mas que existem conexões. É divertido, é um jogo. É um jogo. Parece interessante mesmo. Você falou sobre a gente faz parte da gente, o que a gente, a imagem que a gente faz sobre nós mesmos do passado, do presente e do futuro. Mas a forma mais inteligente de levar a vida deve ser viver no presente, né? Ah, sempre. Onde mais que poderíamos estar vivendo? Existem pessoas que vivem no passado. Não. Elas pensam no presente que estão no passado, mas elas estão aqui. Elas estão sempre no presente. Nós estamos sempre no presente. É impossível não estar no presente. Onde é que eu poderia estar? A minha cabeça pode estar pensando lá atrás, mas o meu corpo está aqui. E onde está meu corpo está minha vida. Ela não está lá atrás. E é interessante porque durante o processo meditativo, muitas vezes acontece, fazemos retiros muito intensos, né? De muitas horas de meditação. Então, passamos por várias fases. E uma delas, que acontece muitas vezes, é você fazer uma revisão da sua vida, do que você lembra. Você já percebeu que a gente escolhe memórias? Olha, eu imagino que sim. Eu imagino que inclusive, a gente cria determinadas memórias também. E altera também. É. E fantasia sobre as memórias do passado, né? Sim. Então, o que é real? Aquilo que eu imaginei que era real naquela época, como é que eu me senti naquela época? Eu posso perceber agora como é que eu me senti naquela época, mas sou eu agora me lembrando de uma experiência na qual eu não estou mais nela. E aí eu posso ressignificar isso. Sei lá, teve alguém que fez uma atitude abusiva, que foi desagradável. Em vez de eu ficar dizendo, detesto pessoas desse jeito porque elas são assim. Não, peraí, o que aconteceu? Quando foi que essa situação ocorreu? Por que ocorreu assim? E já foi. Ela já passou. Por que eu vou ficar parada em alguma coisa que já não é mais? Imagine você jogando e ficando pensando na jogada anterior que você fez. Já está morto, né? Já estou morto. Então. Mas então parece uma sessão terapêutica sem um psicólogo. Isso que você está falando. Você é o observador de você. Mas a realidade, o que a gente, por exemplo, especialmente o que a gente lembra, a realidade ela fica gravada na nossa mente como o conjunto das sensações e dos sentimentos, e isso se mistura com o que realmente aconteceu. Sim. Então a gente acaba trazendo o que fica gravado na nossa mente, na verdade, acaba sendo algo que a gente, de certa forma, sendo negativo ou positivo, fantasia que aconteceu. Porque assim, tem algumas memórias na minha cabeça, positivas e negativas, que eu tenho certeza que, na verdade, elas, olhadas de outra ótica, elas poderiam ser contadas de uma forma diferente, né? Mas parar e analisar isso sozinho parece uma tarefa e tanto. Mas a gente não para tanto. A gente não fica tão parado em algum lugar observando tanto uma coisa só. É o jogo. Você percebe que isso aconteceu e vamos para adiante. E qual é a próxima jogada? E onde que eu vou mexer agora? E o que está acontecendo nesse instante? Isso mexeu com a minha respiração? Mexeu. Mexeu com o meu batimento cardíaco? Mexeu. E daí? Volto para a minha respiração, mais o eixo de equilíbrio. E de novo aparece outra coisa. E pode ser o mesmo pensamento. Porque há coisas que às vezes nós precisamos pensar sobre elas. E elas vão vir de novo. E de novo, ok, eu vou dar um tempo e vou pensar. E agora eu vou pensar sobre esse assunto. Ele está recorrente, ele precisa da minha atenção. Eu preciso resolver uma questão que seja matemática. E eu tenho que pensar nisso. Eu não posso dizer, não vou pensar nada. Eu vou pensar. Então, o pensar existe. O não pensar também existe. E quando você percebe ambos, é como perceber noite e dia simultaneamente. Quando a gente faz viagens internacionais, não tem um momento em que o dia e a noite estão juntos? De um lado é noite, do outro lado é dia? É mais ou menos isso. Você começa a ver o quadro de uma maneira mais ampla. Não é só este lado, mas todos esses lados, e são inúmeros ângulos, existem simultaneamente. Como nós vivemos numa época onde várias épocas simultaneamente habitam conosco, coabitam, né? Nós temos pessoas que estão vivendo na Idade Média agora. Temos. E temos pessoas que já estão no futuro.
E temos nós que estamos entre esta idade muito antiga e este futuro que é para nós, para alguns de nós ainda não chegou, e a gente está vivendo e percebendo tudo isso. Quando eu fui para a Índia, foi alguns anos atrás, um professor de yoga me levou, e era tudo muito reconhecível. Sabe, tudo assim era tão natural. A cremação, o menino morto na beira do rio Ganges, os cachorros comendo a barriguinha do menino, a vaca sendo lavada. Sabe, tinha uma Isso não parece muito natural, não. Quando você está lá, é natural. É? É como se a gente já tivesse vivido isso, como se você reconhecesse que não é estranho. Se você chegar na Índia com um olhar, eu, de tal lugar que penso assim, que esquisito, se de repente esse eu desaparece e você se torna um habitante local. Então aquilo é natural, porque é natural para todos. Não causa um estranhamento. O estranhamento é quando eu me separo da realidade. Por isso que o Zen trabalha muito a noção do não eu. É o eu, não eu. O eu que se identifica, que se mistura, que está junto, que não está separado, criticando, julgando, condenando, aceitando, querendo, desejando, mas reconhece. Eu achei muito, muito incrível. Deve ser uma experiência diferentíssima. Foi muito, para mim foi bastante, porque nós estávamos num grupo e eu resolvi ir para Varanasi, que é onde tem os crematórios e tal, porque eu queria conhecer um dos lugares onde Buda esteve, onde ele teve a sua experiência mística, que é Bodh Gaya. E a maior parte do grupo foi para o norte da Índia, que é onde vão mais turistas, é mais tranquilo, não é tão impactante. Eu não sabia que era tão impactante, mas fui. E Varanasi tem os crematórios, e que eu falei, tinha o menininho morto que os cachorrinhos estavam comendo, mas é tudo tão simples e natural. Tinha uma briga de cachorros, e um senhor pegou um dos cachorros pela pata de trás, rodopiou ele no ar e jogou longe. Eu falei, nossa, imagine, eu amo cachorrinhos, eu trato com o maior carinho, e quando eu comecei a brincar com cachorrinhos, filhotinhos que tinham no chão, eles pararam, olharam e disseram, ela brinca com cachorro. E aí eu me lembrei uma história muito antiga, que é da China. Um monge peregrino. Naquela época, os monges iam de mosteiro em mosteiro procurando uma resposta, um significado para a existência. E ele chega nesse monge que era... a pergunta mais velha da humanidade. Pois não é, então. Ele chega nesse mosteiro desse monge, que era muito famoso, e diz para ele, se tudo é a natureza Buda, que nós vemos que tudo é a natureza Buda manifesta, na mesa, no microfone, na água, no copo, em mim, em você, em tudo. É a natureza Buda, a natureza iluminada, desperta, que está manifesta. Se assim, tudo é a natureza manifesta, o cachorro, o cão, tem a natureza Buda. Vamos pensar no cão como chamado o imundo, o demônio, né? Aquele que come restos humanos. Não é o cãozinho bonitinho que hoje a gente tem em casa, né? Seria o criminoso, o assassino, o estuprador. Tem a natureza Buda. E o monge responde para ele, Mu! O que isso quer dizer? Pois é. E o cara despertou. Com mu? Mu. O cara despertou na hora, porque sai da dualidade. O bem e o mal, o certo e o errado, o bom e o ruim. Isso é muito interessante, porque ó, a próxima coisa que eu ia te perguntar tem a ver exatamente com isso, porque mas aí você já meio que desconstrói, porque ó, assim, esse autoconhecimento, a meditação, trabalhar para alcançar o nirvana, que seja, eu ia te perguntar se isso necessariamente me transforma numa pessoa boa, não ia nem falar melhor, uma pessoa boa. Se um cara que ele é mau, que ele é um assassino, e ele começa com essas práticas, se ele se torna uma pessoa boa, é assim que funciona, mas você está me dizendo justamente contra a dualidade do bem e do mal. Pode ser que sim, pode ser que não. Não se pode garantir. A meditação não transforma você dessa forma, né? Mas faz você conhecer quem você é e como que você usa essa sua energia vital, né? Então, se você tem uma tendência, vamos dizer, a ser uma pessoa que prejudica os outros, que abusa dos outros, você vai perceber agora de onde vem isso e por que eu tenho isso. O que aconteceu comigo? Eu nasci um bebezinho. Quer dizer, eu podia ter nascido um bebezinho com determinadas tendências. E onde é que elas foram estimuladas? Por quem? E por que eu me manifesto assim? Isso é bom para mim?
é bom para o mundo? Eu estou feliz assim? As coisas estão indo bem assim ou não? Então, é uma avaliação que nós temos que fazer para nós mesmos. E aí daí eu tomo a minha decisão Sim, entre qual caminho eu vou seguir. qual o caminho? E é o caminho de causas e condições e efeitos, que é a lei da causalidade, que se chama lei do karma, né? Aham. Aquilo que você produziu vai ter efeito. Volta, de certa forma, Tem né? uma história de um sutra que chama o Sutra de Vimalakirti. Vimalakirti era um leigo. Sutra. É um ensinamento de Buda. Tá. De onde vem a palavra sutura também, que são Interessante. palavras colocadas juntas, amarradas juntas num cordão, Olha que interessante. num fio que faz sentido, né? Tá. E Buda fez várias palestras, ensinamentos, e um deles chama Sutra de Vimalakirti. Vimalakirti era um leigo, ele nunca quis se tornar monge. E ele ensinava os monges. Porque monge também fica bitolado, né? Monge pode ficar bitolado. As regras, eu tenho que fazer tudo certinho, tudo direitinho. E ele desconstruía tudo isso, né? E conta nesse sutra que um dia Buda foi pedir esmolas num vilarejo. E chegou nesse vilarejo, estava completamente vazia as ruas, como nós ficamos no início da pandemia, né? Sem nenhum carro na rua, sem ninguém. Ele falou assim, nossa, o que está acontecendo aqui? E ele foi bater na porta de um amigo, de uma pessoa que ele conhecia. Esse amigo abre a porta, não quer ver ele direito. Quando vê que ele puxa ele para dentro, venha para cá. Ele disse assim, mas o que está acontecendo? Ele disse assim, não, tem um assassino terrível aí na rua. Ele já matou 99 pessoas. Ele disse que vai matar 100. E ele pendura um dedo de cada um que ele matou no pescoço. Ele cheira mal, que ele cheira de carne podre. E ele é um homem enorme. E ele está vindo aí na rua, ele diz que o próximo que ele encontrar, ele vai matar. Então, estamos todos dentro de casa. E o Buda disse assim, bom, eu vou sair. Não, o senhor não vai sair. Se o senhor encontrá-lo, vai matar. Não, eu vou sair. Eu vim aqui para mendigar, eu vou mendigar e eu vou sair. E, relutante, saiu. Anda alguns passos na rua e lá vem um vozeirão enorme atrás dele. Pare aí! E ele continua andando. E, de novo, o homem, que é este assassino, vem correndo, passa na frente dele e diz, eu não mandei você parar. Ele diz assim, faz tanto tempo que eu já parei. Quem não parou foi você. Essa frase pega esse gigante assassino sanguinário. Espera aí, cara, o que você está falando? Ninguém nunca me falou isso antes. Você não tem medo de mim? Eu disse, por que medo? Eu falei assim, peraí, vamos conversar. E nessa conversa ele vai contar que na infância ele havia sido muito maltratado e que ele odiava os seres humanos pelos abusos que ele recebeu como criança. Ele havia se comprometido que se vingaria de 100 pessoas por abusos que recebeu. E nessa conversa ele começa a chorar. E ele vai entender por que ele se tornou tão sanguinário e o que realmente aconteceu com ele. E a dor daquela criança que foi muito magoada, de repente aflora. E ele vai ser discípulo de Buda. Só que tem uma multidão de pessoas que o odeiam. Tem uma multidão de pessoas que querem matá-lo. E acabam pegando ele é muito ferido. E o pessoal acha que ele está morto. E Buda diz, não, vamos levá-lo conosco. E levam, e ele fica noite e dia cuidando desse personagem. E o pessoal diz, larga, ele já morreu. Ele fala assim, não, ele está vivo. E ele depois vive de novo, né? E aí ele vai se tornar um homem completamente diferente daquele que ele foi antes. Mas havia uma razão pela qual ele era assim. Tudo tem uma razão. Claro, nós temos distúrbios mentais. A gente tem a psicopatia, né? Pessoas que não têm sentimento nenhum, mas é uma doença. A pessoa não é responsável. Ela é doente, ela não tem sentimento de empatia com nada nem com ninguém. Então, é natural que haja dessa forma. É da natureza daquele ser agir desse jeito. E da natureza daqueles que são contra os assassinatos e os crimes, é tentar impedir que ele tenha acesso a armas e assassinatos. Mas não é odiar e nem querer exterminar. Aliás, você que trabalha com extermínio, né? Seus joguinhos não são de extermínio? Tá. Que susto. Não exterminar é uma das palavras que a gente fala. O primeiro preceito de Buda diz assim, não matar. E não matar, a gente fala, não mate Buda, não mate a sabedoria, não mate o despertar da sua mente no mundo. Não é que você não mata um bichinho. Claro, se você puder, não vai matar bichinho nenhum, não tem porquê, né? Tem uma razão pelas quais eles estão por aí, né? Até pernilongo, inseto, Mas e pra gente se alimentar? Aí tá tranquilo. Ah, nós vivemos de outras formas de vida. Eu não consigo viver de energia solar, eu não faço. Então, eu tenho que comer outras formas de vida. E
para a minha tradição e para o meu professor, porque tem várias linhagens budistas e pensam muito diferentes umas das outras, né? Da minha ordem, do meu professor, que foi de onde eu venho, né? Da minha tradição, nós podemos comer de tudo. Não existe uma forma de vida que seja superior ou inferior à outra. Dizer assim, não, eu não como animais. Bom, animal, talvez ele tenha... O que nós comemos é energia solar. E a energia solar ou vem das plantas, dos vegetais, das frutas, etc., ou dos animais que comeram plantas, vegetais e frutas. E eles estão... A gente pode dizer que é uma energia de segunda, né? Não é de primeira, né? É de segunda. Mas funciona. Tanto que a energia da carne você come menos e você tem energia por mais tempo do que se você comer apenas vegetais. E não é dizer que é melhor ou pior, é apenas diferente. E quando a gente fala da fome no mundo, quem é que escolhe o que come? Qual é a elite do mundo que escolhe o que comer? Nós somos elite. Nós escolhemos o que comer. Verdade. Nós escolhemos água para beber que está transparente, quando a maioria da população do mundo não tem essa condição. E a gente não lembra disso. Pois é, lidar com isso é um dilema moral, né? É verdade. Cara, quando você diz assim que a gente precisa largar a dualidade bem e mal e tudo mais, por onde começa, monja? Porque assim, tudo que eu consigo pensar é entre bem e mal. É o que? Existe uma verdade absoluta no universo e dela as coisas derivam? Como é que é? Nós percebemos que existe a luz e a sombra, mas é que nem a sua mesa. Você me contou, antes da gente começar, que trouxeram uns robôs enormes aqui, que eles riscaram a sua mesa. Sim. Aí um amigo seu disse assim, não, você pode lixar a mesa. E você disse, será? Será que eu quero restaurar e tirar as marcas que eles deixaram? Ou será que eu deixo as marcas que eles fizeram? Porque é uma memória. Sim. É essa a diferença. Eu quero pretender que eles não estiveram aqui e que não fizeram nada na minha mesa e não marcaram. Eu posso fazer isso. Mas você vai saber que eles estiveram aqui, que você restaurou a mesa. É o bem ou o mal? Restaurar a mesa é o bem? Deixar como ela está é o bem? É o mal eles terem riscado a sua mesa é mal? É mal ou não é mal? É o que é. E a gente chegar nisso, que a gente em japonês fala nyoze. As coisas são o que são e como são. Mas como são movimento e transformação. E nós atuamos nessa realidade escolhendo caminhos para onde queremos seguir. Eu escolhi o caminho de Buda, o caminho do despertar. Dizer que eu estou desperto o tempo todo, não. Eu adormeço, falo bobagem, como você falou, fico brava, fico pistola, que eles falam, hoje eu fico pistola. Você fica pistola quando fala do Neymar, que eu sei. O Neymar eu gosto muito dele, continuo gostando, muito, muito. É um maravilhoso jogador. Eu também. Essa semana quem veio me visitar foi o Abel Ferreira. É mesmo? Ele disse que... é verdade, alguém me falou aqui, é verdade. Ele disse que ouviu falar de mim quando ele estava morando em Praga. E ele já era treinador de futebol lá, e a psicóloga da equipe dizia para ele ouvir os meus vídeos para ele ter menos ansiedade. Olha que bonito, ele trouxe a mulher e as 2 filhas para me visitar, não filmamos nada, foi uma conversa entre nós, mas que ser incrível, né? Como é que ele faz um time de futebol chegar onde chegou? Quer dizer, ele disse assim, é ser humano, monja. Eu trabalho com ser humano, eu reconheço o ser humano e eu não desisto de ninguém. Se um jogador quer dizer desistir, é ele que desiste, porque eu não desisto. Houve comentários, né? Tal jogador só queria fazer aquele gol de bicicleta, né? Porque é absurdo. Ele disse assim, por que absurdo? Ele não desistiu até que ele fez. Eu acho importante que a gente não desista na vida. Se você quer alguma coisa, não desiste. Porque você erra, corrige até que você acerta. Porque a frase é boa, né? Errando que se aprende, não. Corrigindo o erro que se aprende. Essa frase é do professor Cortella, que eu adoro. A gente corrige o erro. É que nem no jogo, né? Você vê que eu estou errando para cá, vou continuar errando, porque eu vou aprender. Não faz sentido. Não aprendo nada. Bom, você falou do Cortella, você tem um livro com Clóvis de Barros. Tenho. Não é? Que é A Monja e o Professor. Isso. Não, é isso, A Monja e o Professor. E é interessante porque, assim, eu não o li ainda, mas eu estava vendo lá algumas resenhas e as sinopses e tal, e parece que ele foi
ele foi feito, ele deriva de uma conversa que vocês tiveram, né? Então, dessa conversa aqui eu vou tirar a monge e o idiota. Mas, ó, você tem um livro que é Zen para Distraídos, Aham. né? Que é basicamente para falar com a galera de 2022, né? É isso aí. A vida que a gente está levando agora, redes sociais e todas as distrações que a gente tem agora. E é porque, à medida que as redes sociais vão se enfiando cada vez mais na nossa vida, a gente só se torna mais ansioso, mais até depressivo, e a gente não consegue se desconectar delas. Passa, é jogo, é brincadeira. A gente ganha um brinquedo novo, brinca com ele, depois a gente enjoa. E a gente vai aprender a usar esse brinquedo de forma mais adequada. Então você concorda comigo que a gente não sabe usar ele direito? Não, não sabe, claro que não. A gente não sabe. A gente pode usar de formas tão maravilhosas, né? E a gente está usando de forma meio infantil, meio bobinha, mas é tudo bem, começa por aí. Temos que aprender a usar esse material para depois poder usar de forma melhor para nós, para toda a humanidade, né? Você veja as pesquisas das vacinas, por exemplo, né? Imaginou isso em rede? Todos os cientistas juntos compartilhando as suas pesquisas? Nossa, em dois sétimos de segundo estava pronto. Mas cada um querendo proteger o seu, eu defendendo o meu pedaço, é isso que não dá certo. Então a gente tem que quebrar essas barreiras. E eu acho que a tecnologia vai nos ajudar a isto. Ela é mais democrática, né? Todos participam, todos podem participar. E se no começo a gente participa falando bobagem, a gente cansa da bobagem também. A gente cansa daquilo que não está beneficiando mesmo, né? Porque assim, o jeito que a gente usa assim, as redes sociais, especificamente o Twitter. A senhora usa o Twitter? Não, eu não uso o Twitter. Faz bem. Faço, né? Eu nunca gostei dele. Não sei Ali, porque... ali tem, assim, ele começou... Quando eu entrei, já faz bastante tempo, essa é a minha segunda conta. A primeira vez que eu entrei, se eu não me engano, foi em 2009 e tal. E eu criei porque eu estava estudando e eu queria seguir uns perfis que tinham a ver com o que eu estava estudando e tal. Na época eu estava estudando para fazer uma prova de inglês sinistra pra caramba. Depois veio uma época que era uma rede social engraçada. Tinha muitos memes, piadinha, não sei o quê. E hoje em dia a gente só encontra ódio ali. Então, por isso Tá que na moda. não é muito bom estar lá. Não, Por que ódio... tá na moda? Tá na moda porque você é diferente, todo mundo quer ser bonzinho, politicamente correto. Eu não. Eu não sou politicamente correto, eu tenho preconceitos, tenho discriminações, odeio. Porque aí eu vou chamar atenção sobre mim. Porque o politicamente correto está defasado, né? Ninguém mais se interessa, é um chato, né? E, de repente, se eu sou o oposto disso, as pessoas vão me ver. O que nós queremos? Visibilidade. Pra quê? Pra quê, monja? Porque me sinto invisível. Numa multidão eu não sou ninguém, não sou nada. E, de repente, na rede social também não sou ninguém. Mas se eu falar uma coisa bem absurda, eles vão me reconhecer. Eu existo. Essa falta de sensação de existência. Isso, por que a gente fala, qual é o sentido da existência? Interessante. Eu preciso ser visto, preciso ser reconhecido, preciso que olhem para mim, que gostem ou não gostem de mim, tanto faz, mas que me vejam, porque senão eu não existo. Mas, tá, eu entendo e até concordo. É uma análise interessante. Mas eu fico pensando, porque, o meu trabalho... quando ele tem sucesso, ele automaticamente me torna famoso nas redes sociais. E eu costumo dizer que não é que eu não gosto do contato com as pessoas. Na verdade, elas que me dão força muitas vezes, sabe? Encontrá-las e tirar uma foto e uma palavra e gravar um vídeo e tal, um abraço. Tá ali a materialização do meu sucesso. Mas, por outro lado, muitas vezes eu só queria ser um invisível. É engraçado isso, né? Porque a gente acha que o que a gente quer, no fim das contas, não é exatamente o que a gente queria. Eu descobri isso porque, assim, eu venho de uma origem bem humilde. E, assim, eu achava que o objetivo da minha vida era conseguir grana. Aí teve uma fase que eu consegui grana. Mas foi a pior fase da minha vida. Foi uma fase que eu estava profundamente deprimido, sabe? Porque perdeu o propósito da minha vida, sabe? E é interessante ver como o que a gente acha que a gente quer pode não ser o que a gente quer de verdade, né? O eu ideal é uma coisa assim, né? Na hora que eu alcanço o meu objetivo, ele não tem mais sentido. Por isso que a gente está sempre Procurando. procurando. E essa é a diversão da vida.
E é por isso que eu peguei para mim o seguinte, agora eu vou setar uns objetivos bem absurdos, bem longe, porque eu quero curtir o caminho até lá, É isso aí. né? Isso é uma coisa que a minha superiora dizia. É. Aprecie cada passo do caminho. Não tenha pressa de chegar. Pode ter urgência, né, que é diferente, mas não é pressa. Aprecie o que está acontecendo agora, onde você está, de que maneira está. Em vez de onde eu vou chegar, não, eu chego lá. E se não chegar também não tem importância. Não tem importância. Porque eu curti o caminho. Né? Uma vez me chamaram para o Rio de Janeiro, o YouTube tinha aberto um espaço lá O no YouTube Rio Space. Isso. E tinham vários jovens aqui da América do Sul, do México, etc., e era para eu conversar com eles. E alguns deles tomavam muitos remédios para não dormir e perdiam seguidor e vou morrer porque perdi o seguidor, muita aflição, muita ansiedade. E um deles disse para mim, eu tenho 8 milhões de seguidores, naquela época era bastante isso. É bastante isso, Ainda pelo é, amor né? de Deus. Ainda é bastante, né? Diz, eu tenho 8 milhões de seguidores, todo mundo quer ser como eu sou, e tem um vazio tão grande aqui dentro, monge, o que eu faço? O que a gente faz, monge? Que as pessoas queiram ser quem elas são. Essa é a diferença. Fazer com que as pessoas sejam quem são e apreciar quem são, gostar de si, do jeito que é, e que é um movimento de transformação, não é fixo. Gostar de si mesmo e desenvolver as suas potencialidades. Não vou copiar você. Eu posso vir aqui e falar assim, puxa, você tem tanto sucesso com o Flow, eu vou fazer um programa igualzinho agora. Nossa, eu quero uma mesa igual a dele. Né? Não vai dar certo. Eu não sou você. Não, mas eu não sou você. Eu posso fazer alguma coisa parecida, semelhante, mas nunca será a mesma coisa. Mas se eu vou fazer aquilo que, para mim, eu sinto e que realmente é meu e vem de dentro, ele vai dar certo. Esse programa que a gente começou de fazer IAD e gravações, começou quando o meu bisneto nasceu. Ele nasceu em casa. E o marido da minha neta, que não era marido na época, estavam juntos e o bebê nasceu, ele começou a descer para ouvir minhas palestras. Eu fazia uma palestra para 20, 30, 50 pessoas. Quando tinha 80, era um monte, assim, né? E ele falou assim, posso pôr no YouTube? Eu falei, ponha. E começou a bombar. Falei, nossa, o que foi isso? Nós não tivemos intenção. Ninguém pensou, nós vamos ficar ricos, nós vamos conseguir seguidores. Não, começou a bombar. E a gente falou, nossa, quantas pessoas precisam, estão à procura desse sentido existencial e de viver bem, viver tranquilo. Não sou um ser perfeito? Que legal, não sou perfeito, mas posso me aperfeiçoar. Posso pôr cabelos na minha cabeça que está perdendo pelos, não é verdade? Que você fez. Se eu quero ter cabelos na minha cabeça e eles estão caindo, eu vou procurar uma empresa que você falou aqui. Stanley's Hair. Viu só? Dói. É chato. Porque doer não dói, não. A gente toma uma anestesia que é meio incômoda, a primeirazinha, que é meio aqui na testa e tal. Depois dorme a maior parte do processo, mas demora muito. No meu caso, né, que eu tava calvão, sabe? Mas não dói, não. É tranquilo. O pós, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado e tal. Mas... Tomar banho, água, dói? Tem os primeiros dias não pode lavar e Ainda tal. Bem. Ainda bem, porque fica cheio de feridinha, né? Fica cheio de feridinha. Isso aí. E sabe que sobre esse cara que você falou aí dos 8 milhões de inscritos e tal, talvez seja eu não conheço nenhum, tá bom, talvez eu conheça um ou dois pessoas que trabalham com internet que sejam saudáveis mentalmente. Eu não me considero um cara saudável mentalmente. A gente está sempre muito aflito, a gente está sempre muito desesperado e atrás do próximo passo e tal. A gente meio que, às vezes, se perde em algo que não somos nós mesmos. E eu passei por isso. Lembra que eu te falei que quando eu alcancei, assim, eu achava que eu precisava ter grana e tal? Ali, eu acho que o que me deixava mais depressivo, o que me deixava depressivo de uma forma geral, era o fato de eu não era, apesar de eu ser uma fração de eu mesmo, não era eu mesmo o tempo inteiro, sabe? E sabe que esse programa aqui me salvou desse sentimento, porque assim, aqui eu posso ter uma conversa com a senhora, assim, mais eu mesmo que eu consigo, sabe? E ser eu mesmo foi o que me salvou. Pois então. Isso é interessante, porque a gente vê muita gente que trabalha nesse meio
que eles precisam parecer felizes o tempo inteiro, que eles precisam criar um personagem de si mesmos, às vezes, para passar um certo sentimento e tal, porque é isso que não teve ninguém ainda que se aposentou dessa carreira para poder dizer como é que é, sabe? Como é a aposentadoria, né? Pois é, como é que é o caminho até lá? A gente tá todo mundo procurando esse caminho, Estão sabe? construindo, que Tá bonito. todo mundo construindo isso, na Mas você verdade. veja que coisa bonita que aconteceu com você. Comigo foi incrível. Encontrar o seu eu verdadeiro, isso é o caminho do Zen. Eu não, A assim, gente eu nem fala sei. satori, despertar, mesameiro, kensho, são várias palavras que significa isso, ver a sua própria natureza. E às vezes a gente tem que passar por grande dor, sofrimento, angústia, senão não chega lá. Ela não cai do céu, não. A gente tem que ir atrás. E vou atrás pensando, eu quero isso, né? Quero dinheiro. Se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser muito feliz. Aham. Aí você tem o dinheiro e fala, espera, não era isso. O que é então? Aonde está isso? O dinheiro ajuda, mas ele pode ser um obstáculo também. Havia um homem que ele achava que o dinheiro dele era o grande problema, né? Então ele queria ser monge e tal, e falou, o que você vai fazer com a sua fortuna? Disse, eu vou jogar no mar, mas no mar tem tanta gente pobre precisando que você não investe. Não, eu não vou dar um problema para eles. E jogou tudo fora. A pessoa fala, cara, isso não foi muito inteligente, né? Você podia ter construído tantas coisas e jogou fora porque era um problema, né? Bom, pra mim, assim, eu nem diria que eu encontrei o meu eu verdadeiro, mas eu sinto que eu fiquei mais próximo dele, sabe? Assim, poder receber a senhora aqui, por exemplo, com a camisa do Flamengo e um chinelo, pra mim é uma conquista, Esse é um sabe? pedacinho assim, ó. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Que vai jogar daqui a pouco, inclusive. Nós vamos ganhar, se Deus quiser, aí do Corinthians e tal. É isso aí. Mas, pô, ele é Ele já corintiano. não gostou. O Corinthians jogou muito tempo lá no Pacaembu, sabe? Então eu acabei dizendo que eu era meio corintiana, porque aquele povo maravilhoso que ia lá, né? Aos poucos foram tirando as barraquinhas, foi acabando a festa. Foram pra Zona Leste. E foram embora. E o estádio do Pacaembu ficou vazio. Vazio O do teu Corinthians. onde você fica é pra lá, não é? No É Pacaembu? quase em frente à praça do estádio, é. Então, desde criancinha lá, muito acostumada com os jogos. Antigamente eles vendiam laranja. Lembra que você não deve ter visto, eles descascavam laranja numa maquininha que saía uma capinha bem fininha dela. Ela ficava toda redondinha assim. A casca vi. da laranja saía numa maquininha, sabe? É? Que cortava fininha, aquela que depois cortava no meio e chupava. E vendia amendoim, era só o que vendia na praça do estádio. Entendi. Amendoim e laranja. Ô, O monge, tempo foi passando. o que aconteceu na tua vida pra você ir procurar lá em Los Angeles uma cultura completamente diferente da que você foi criada? Tem uma história bem comprida daí, né? Eu posso dizer que por volta dos 11 anos eu comecei a questionar tudo. Minha mãe, meu pai, minha família, a igreja. 11 anos? Com 11 anos começou. Minha mãe Precoce. Hã? Precoce, porque com 11 anos, pelo menos hoje em dia, as pessoas não estão muito Minha prestando mãe era atenção. poetisa e declamava. Aham. E ela declamava muitas poesias existenciais. Então, desde pequenininha, eu comecei a ouvir coisas. Por exemplo, quando eu tinha 6 anos de idade, eu decorei 2 poesias, que eu me lembro agora. Uma delas chamava O Moleque Bacurau, que contava a história de um menino negro os branquinhos não brincavam com ele, ele era muito pobre e ele morre tuberculoso. Então, com 6 anos, Caraca, você que decora. coisa triste. Pois é, mas com 6 anos você decora isso, você já começa a pensar que tem diferenças sociais e que tem discriminação e preconceito. Aham. E começa a trabalhar isso. E minha mãe trabalhava isso na gente, né? Uma vez eu tive um namoradinho, as minhas amigas disseram, mas ele é judeu. Eu falei, o que é isso? Falei, mãe, que história é essa de ser judeu? E ela me deu o diário de Anne Frank para ler. Então, eram coisas assim, né? O outro chamava o Crime de Hoje. Era um lourinho de olho azul que vendia jornal nas esquinas. Ele não sabia ler. Mas ele gritava, o crime de hoje, o crime de hoje. O criminoso era o pai dele. E ele não sabia, porque ele não sabia ler. Então, eram coisas assim que marcam muito a gente nessas questões. Quem sou eu? Por que tem crianças que não sabem ler? Por que tem crianças que são excluídas, que não têm direito a comprar um docinho, né? Você começa a pensar nisso. Com 11 anos, eu lembro que eu tive uma conversa com a minha mãe, eu fiquei muito brava com ela, e eu gostava muito dela. Eu disse assim, mãe, como é que a gente odeia a pessoa que a gente mais ama, hein, mãe? Que história é essa? Por que eu estou com tanta raiva de você? E aí a gente teve uma conversa meio longa. Aí eu comecei a ler, eu lia muito, desde os 9 anos comecei a ler tudo que tinha em casa. E comecei a procurar.
E nessas procuras e nessas leituras, as inquietações continuaram acesas, né? E tu não conseguia identificá-las ou conseguia? Não, o que é isso? O que é que nós estamos fazendo aqui? E tinha toda uma questão que a minha mãe sempre dizia, minha mãe se separou do meu pai e ela foi excluída socialmente, porque naquela época, divórcio, né, desquite, não tinha Sim, divórcio, sim, né? sim. Então, o grupo social que ela pertencia, ele continuou no grupo com a sua nova esposa e ela ficou de lado, inclusive com as primas, com tudo. E ela dizia assim, esse mundo é muito ingrato para as mulheres. Aos homens tudo é permitido e às mulheres nada. Se tiver qualquer namorado, qualquer coisa, é uma prostituta, não presta, né? Então, a gente viveu, ia para um colégio de freira, ela que nos expôs no colégio de freira, e não podia contar que eram separados os pais, porque só aceitavam crianças internas se os pais fossem separados. Então, a gente viveu uma época de discriminações e preconceitos que acontecia na minha casa, que estava à minha volta, e eu comecei a questionar também minha mãe. Tu conseguia perceber tudo isso? Percebi, a gente percebe. A questão é que a gente não dá muita valor ao que a criança está vendo e percebendo. E a criança percebe com mais clareza que adultos. Você nem precisa dizer nem apontar. É um suspiro que você faz. Que a criança percebe, pai gostou, pai não gostou. E aquilo fica impregnado. Por que ele gostou, não gostou? Eu lembro que tinha umas matilhas de cães na rua, lá no estádio. Eu trazia tudo para dentro de casa, abria a geladeira e dava toda a carne que tinha. Minha mãe chegava, não podia entrar com aqueles monte de cachorro da rua latindo para ela. Brava. Ficava brava, mas não tinha jeito. E eram coisas assim que a gente vai vivenciando e questionando. Por exemplo, tinha uma senhora que ela disse que ela tinha 8 crianças que ela cuidava. Ela vinha fazer faxina de vez em quando. E ela disse, não, eu tinha 5 filhos. Mas quem tem 5 pega mais 3, né? Falei, nossa, que bonito. E minha mãe só tinha nós duas, eu e minha irmã. Então, você começa a comparar o que está acontecendo. Essa senhora também, na hora dela ir embora, eu abri a geladeira e falei, isso aqui é para suas crianças, já que a senhora tem tanta criança, né? E a gente vai percebendo que tem dor, tem sofrimento, tem desigualdade. E eram pessoas que ficavam, às vezes, mais tempo comigo do que minha mãe, que trabalhava, saía cedo, né? Mas você pensava no que você ia fazer da sua vida no futuro? Não. Eu casei muito cedo, casei com 14 anos, tive uma filhinha com 17, e aí meu pai começou a me atormentar. Vai fazer o quê? Ficar só cuidando de criança embrutece. Você vai estudar ou trabalhar? Eu falei, vou trabalhar. Ele falou assim, nem o quê? Não fez nada? Não estudou nada? Como é que você vai trabalhar? Eu falei, ele disse assim, eu não te ajudo, não vou arranjar emprego para você. Eu falei, tá bom, então vou estudar. Aí fiz naquela época, chamava Madureza, supletivo, né? Acho que chama hoje em dia, do ginásio, e que era muito interessante, porque eram 4 anos em um ano só. E o que acontece? Tudo está conectado. Quando você está muito na idade, vai dizer, escolar normal, você estuda aquele ano, você está preocupado com os amigos, com os relacionamentos. Mas lá não, de repente tudo isso estava fora e eu queria estudar, e era divertido estudar. Então, fiz os 4 anos em um, foi muito bom, porque deu uma linha de conexão em matemática, história, estava tudo conectado, né? Não estava quebradinho, né, como fica de um ano para outro. Depois disso, eu fiz um outro para o colegial, também, que chamava colegial, né? E aí, onde é que eu vou estudar? O que eu vou fazer? Eu queria estudar filosofia. Meu pai, que horror, minha filha. Vai ser filósofa, não ganha nada. Vai ser professora, isso não é profissão. Eu falei, bom, então eu vou teologia, pior ainda, minha filha. Teologia, pior ainda. Que eram as coisas que me interessavam. Aí eu tinha um menino que estudava comigo, ele falou assim, vamos fazer direito. Eu falei, tá bom, vamos fazer direito. Entrei no Mackenzie, achei um horror. No Mackenzie, as meninas estavam todas procurando namorar, eu já estava divorciada, tinha uma filha, e meu pai dizia que eu não podia contar para ninguém que eu tinha uma filha, porque os meninos todos iam querer se aproveitar de mim, era a palavra, né? Então, eu vivia uma vida secreta. Eu não podia ter amigas, porque se as amigas fossem para minha casa, e as meninas estavam noutra fase da vida, e eu já tinha uma filha. Então, eu achei aquilo muito chato, e eu falei, bom, vou mudar, vou para a PUC. A PUC tinha aulas à noite, e tinha aulas de... como é que eu vou chamar isso, né? Não era bem ciências da religião, não era como se fosse um catecismo, né? Tá. E eu achei aquilo, porque eu já estava afastada da Igreja Católica, já dizia, não tenho nada a ver com isso, inclusive pela minha família, que a carne que vinha para a mesa onde nós comíamos era diferente da carne da senhora que cozinhava. E eu falava, mãe, isso não é Jesus. A sobremesa, às vezes, não chegava na cozinha da senhora que fez a comida. E a senhora que fez a comida era minha amiga. Ela me levantava de manhã cedo, me vestia, dava café da manhã, me punha no ônibus para a escola, ela era minha parceira.
E ela não podia comer a mesma coisa que eu. Falei, mãe, isso não é ensinamento de Jesus. Eu não vou mais à missa. Aliás, eu não entendo o que é aquela missa. E eu não vou mais. E ela disse, minha filha, você tem direito à escolha. Você pode querer voltar a entender o que é essa tradição, mas a escolha é sua. Então, já tinha uma questão toda social ali que me cercava o tempo todo. Aham. E que eu percebia, e que me incomodava. Era como dois mundos, né? E eles não se entrelaçavam muito. E, ao mesmo tempo, tinha as histórias do meu avô, que veio de uma família muito antiga, onde eles eram, sei lá, ganhavam terras na luta, né? Matavam índios e tudo, tanto que o meu tetravô foi morto pelos índios e tal. E ele contava muito que, quando era criança, quando ele nasceu, deram um menininho escravo para cuidar dele, que foi seu parceiro por muitos e muitos anos. E ele gostava de, à noite, sentar nas rodas de canto. E eles faziam uma fogueira e ficavam cantando, né, os povos escravizados. O galo cantou, é para amanhecer. O galo cantou, é para amanhecer. E meu avô nunca esqueceu. E ele criou uma relação de grande intimidade com as pessoas escravizadas. Diferente de pensar, são meus irmãos brancos aqui, somos nós. E eles que cuidam de mim. Diz que anos e anos mais tarde, um dia ele encontrou com esse menino, que já era um homem adulto, ele estava a cavalo e o outro estava a pé, e ele foi seguindo meu avô a muitos quilômetros. Meu avô parou, desceu, disse assim, escute, filho, não me siga, eu vou para um caminho longe, você está a pé. E ele dizia assim, senhorzinho, senhorzinho, você é meu menino. Esse afeto que se cria de amor, de cuidar um do outro, eles passaram isso para mim. Entendi. Então, eu falo, gente, como é que a gente mexe nesse passado que era escravagista, você não sendo escravagista hoje? Você trabalhando para a inclusão, trabalhando pelas cotas, sim, trabalhando para perceber que somos todos irmãos no mesmo planeta. Podemos ter corzinha diferente, olhinho puxadinho para baixo, para cima, mas é uma espécie só, espécie humana. Então, isso foi muito colocado dentro de mim. E fui trabalhar no Jornal da Tarde, com 19 anos de idade. Tudo. Repórter da Geral. Então, era tudo, como crimes e passeatas. E, de novo, vem a questão social. Por que algumas pessoas têm tanto e jogam tanto fora e outros não têm o que comer, estão pegando lixo? Isso aqui não está certo. Será que tem um outro caminho? E numa das matérias que eu fiz era sobre sociedades alternativas na Califórnia. E uma delas eram os zen budistas. Eles não usavam agrotóxicos, eles reciclavam tudo, viviam praticamente de trocas, meditavam. Eu falei, o que é isso, né? Que povo é esse? Os Beatles meditavam. E eu gostava dos Beatles pela capacidade de comunicação de massa. Afinal, eu era jornalista, eu estava na comunicação. Como é que esses meninos são capazes de criar alguma coisa que fala para o coração de todo mundo? Não é deles só, não é só para aquela geração. Tanto que até hoje são clássicos, né? Eles não perdem o seu valor. Sim, assim, pessoalmente eu não sou muito fã do som dos Beatles, mas eu entendo toda a importância que eles tiveram pra música, inclusive, Pois é. né, pra tudo isso. Isso que você tá falando assim do que te levou pra esse caminho, me lembra muito com de uma conversa que eu tive com o Eduardo Marinho, não sei se a senhora conhece, que ele é conhecido como o pensador das ruas. Ele também não via sentido na maneira que as coisas aconteciam à volta dele e abandonou uma vida de certo, não é nem luxo, mas assim, uma vida tranquila, que ele tinha um caminho já determinado e tudo mais, e saiu de casa e foi pra rua e vive simples e tal. É isso. Leva uma vida que é mais. Que ele, com as palavras dele, é uma vida conectada com ele mesmo, É isso aí. sabe? É E isso aí. é muito interessante ouvir esse cara falar também, porque ele fala das coisas simples da vida, que a senhora também fala nos seus vídeos e tal, nos seus livros, que Tem um são. filme bonito que me passaram recentemente que se chama A Felicidade nas Coisas Simples. É um filme do Butão. É um filme tão bonito, É sabe? legal? É lindo, 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 lindo. É um menino que ele é um professor no Butão. E ele só pensa em ir para o Canadá. Ele quer ir para o estrangeiro, porque, claro, o estrangeiro é mais bonito. Ele toca violão, ele quer tocar num bar. Ele fica achando lindo que ele vai tocar no Canadá, num bar, que aquela é a vida dele. E o governo pede para ele ir para um vilarejo muito, muito, muito lá, no meio do mato do interior do Butão. E ele tem uma transformação incrível.
Ele chega lá de celular, reclamando de tudo, mas que essa tradição, que besteira, e ele sai de lá um outro homem, porque ele vai encontrar felicidade nas coisas simples da vida. E o que são as coisas simples da vida? Nascer do sol, o pôr do sol, o boi mugindo, o galo cantando, a pessoa que sentia afeto por ele, que não encostava nele. Tem uma menina que eles têm, tinham uma atração pelo outro, eles não se tocam, eles põem a mão na mesma grade. É tão suave, tão delicado, tão bonito, né? E ele acaba conseguindo, indo para o Canadá, e quando ele está no Canadá, que ele está tocando no bar, Ele descobre que não é aquilo. todo mundo bebendo, falando enquanto ele toca, ninguém está ouvindo a música dele. E ele, no meio da partitura dele, ele pega um panfletinho daquela cidade onde ele teve. E assim termina o filme, é muito lindo. Entendi. Bom. A beleza de apreciar o momento, as coisas que estão à nossa volta, com delicadeza, com sutileza, com carinho, com afeto. Um afeto que não precisa agarrar, apertar, né? Porque a gente parece que quando gosta quer pegar, apertar. Não, não precisa, está aí, é seu. Não precisa disso. Bom, o ser humano precisa aprender isso daí então, hein, monja? Porque a gente está meio longe. Reaprender é alguma coisa que nós sabemos e que a gente foi se distanciando. Quando a gente fala dos povos originários, que agora estamos chamando os povos indígenas, não tem povo originário, né? O povo originário é da África, gente. Pelo que a gente entende, a antropologia nasceu na África e se espalhou pelo planeta. Os povos indígenas na América do Norte e América do Sul vieram lá por cima, quando estava tudo grudadinho, né? Eles vieram da Ásia para cá. Então, os olhinhos puxadinhos que a gente identifica tão parecido com os japoneses, os nossos indígenas, eles não são originários daqui, eles não nasceram aqui. Nós somos migrantes. Todos nós estamos migrando o tempo todo. E emigrando, indo e vindo. Quando a gente fala que agora tem uma grande onda migratória, né? Sempre teve. Agora é mais visível, os nossos meios de comunicação tornam mais palpáveis, todos nós vemos o que está acontecendo o tempo todo, né? E guerra, está tendo guerra no mundo todo. A gente fala da Ucrânia e dói, né? Porque eles são parecidos conosco, classe média brasileira de São Paulo. Tu usa roupinha parecida, sapatinho parecido, a malinha parecido que a gente dá para as nossas crianças, né? O casaquinho de inverno que a gente conhece, né? Então você se identifica mais. Mas na África está tendo guerras terríveis. E muitas vezes nós não nos identificamos com esse povo que é mais pobre, que usa uma roupa diferente, mas também estão se matando lá, é um horror. Na Síria. É interessante, né, esse fenômeno, que a gente presta atenção no que a gente está a fim de prestar. Com que a gente se identifica mais, identifica talvez. que é parecido comigo. Mas a gente tem que sair desse lugar e perceber que todos são parecidos conosco. E a gente precisa, nesse caso, monja, na tua opinião, de uma transformação, ou que a gente precisa mesmo, se é que isso existe, nos encontrarmos com nós mesmos? É o quê? Porque assim... simultâneo. Eu vi você falando que você não quer com as coisas que você fala, com as suas palestras e tal, você não quer pegar uma pessoa e transformar ela em outra pessoa. Não. Então, o que a gente está procurando pode ser também uma transformação, né? Tudo está se transformando o tempo todo. Nós não somos mais a criancinha que nós fomos. Existe em nós ainda, mas é diferente. A minha mão não é a mesma. E a minha maneira de pensar e ver a realidade também ficou alterada pelas experiências todas que eu venho passando, né? E ela continua se modificando, ela não para de modificar. Então, a vida é transformação em movimento, sempre. E que eu é este que eu estou dizendo, qual é esse eu que eu preciso entrar em contato? A gente fala o quê? A essência do ser, mas ela também está em movimento, não há nada fixo nem nada permanente. Uma frase que eu adoro de um dos sutras, nos ensinamentos de Buda, que é isso. Nada tem uma autoidentidade substancial, independente e separada. Tudo está nessa massa de transformação em movimento e não para, não cessa, e nós somos isso. E nós estamos nos transformando. Agora a gente escolhe, de novo tem a tal história, eu posso escolher. Eu posso escolher se eu vou atacar por este lado ou por aquele lado do seu jogo, né? E conforme a escolha que eu tenho, vão ser as outras escolhas que eu vou fazer subsequentemente. É como um jogo de xadrez. Por isso que havia, acho que era a Suplicy, quando ela era prefeita, que ela dizia assim, vamos ensinar xadrez nas escolas, porque as pessoas têm que pensar um pouco adiante do agora. Porque às vezes a gente só quer a resposta imediata, eu quero já.
Mas esse seu movimento já desta peça, vai acarretar outros movimentos que possam não levar você para onde você quer. Então, desenvolver a capacidade nossa, desde pequeninos, a perceber que aquilo que você fala, que você faz e que você pensa, está no tabuleiro. E você mexeu uma peça. E será que você percebeu que, ao mexer essa peça, outras peças vão ser mexidas e que você pode perder? E não é só ganhar. Você pode perder, mas pode perder bonito. Porque a sua perda pode trazer benefício a muita gente. É que nem futebol, né? O time não ganha o tempo todo. Ele ganha, mas ele tem que aprender a perder também, né? Importante. O Dunga, era o Dunga. O Dunga, uma vez eu tive numa palestra que ele estava, e ele disse essa frase mágica, disse assim, a vitória é uma espada, ninguém se senta sobre ela. Quando a gente acha ganhei, consegui, vai começar a perder. Então, não ganhei ainda, tem sempre ainda a ganhar. E o processo do autoconhecimento, da meditação, do zen, etc., não é dizer, eu já sei, agora eu sou uma mestra. Não sou nada. Eu sou falha, faço um monte de besteira, de bobagem, mas eu vou percebendo. Então, essa falha aqui eu não vou fazer mais. É que nem no começo, né? Eu começava a digitar no computador, esquecia de salvar e perdia tudo. Era um horror aquilo. Que tristeza. Aí começa tudo outra vez. E eu aprendi uma coisa também nisso, né? A paciência e a perseverança. Se eu não gravei e se eu perdi, é porque talvez se eu escrever pela segunda vez vai ser melhor. E aí eu não brigava comigo, senão eu ficava uma fera comigo, né? Brigar consigo mesmo, inclusive, é uma prática comum. Muito. Né? Mas será que ela é... Eu acho que ela é, de certa forma, importante, não é? Ela nos ajuda e pode nos perturbar. Se ficar muito egóico, sabe? Eu errei, eu mereço apanhar, eu mereço sofrer, isso é ego puro. Ego puro. Perceber, nossa, eu falhei. Onde é que foi? Onde foi que eu falhei? E eu vou dar uma analisada nessa história, né? Por que eu deixei ele pôr o boneco aqui em cima, o robô aqui em cima? Eu não prestei atenção, né? Eu deixei ele pôr o robô, ele riscou. Nossa, agora já foi. Mas o que eu vou fazer? Se alguém vier com o robô de novo, vou dizer, pera um pouco, essa mesa é frágil, ela parece muito forte, mas ela pode ficar riscada. Não, pessoalmente, eu vou falar que pode botar. Ou ponha, porque vai deixar uma memória bonita. Ou se eu não quero que tenha, eu vou tomar uma providência para isso. Percebe? Essa é a diferença. Mas não é... Existe, precisa ter um equilíbrio aí nesse... O eixo axial. De eu me culpar, ou de eu não me culpar, ou de eu ser permissivo demais comigo mesmo. Não, sou corresponsável pelo que acontece comigo. Eu estava no Japão, eu me orgulhava muito de sentar em lótus completa. Levei anos para conseguir sentar em lótus completa, o pé direito na coxa esquerda e o esquerdo na coxa direita. Parece difícil isso É daí. bem difícil, dói muito, complicado. Para mim era complicado. Naquela época eu fazia balé, fazia 3 horas de balé por dia, então tinha uma consciência de músculo. Era bem magrinha, sabe? Era outra pessoa, não é essa aqui não. E eu consegui, até que finalmente consegui, fiquei no céu. Cheguei no Japão, o período nos Estados Unidos era 35 minutos, lá era 45. E o joelho direito começou a desencaixar. Então, na hora que eu encaixava ele para cá, ele fazia cleque. E para levantar, ele tinha que fazer um outro cleque. E um dia eu não ouvi o cleque, achei, vai ver que fez e que eu não ouvi. E na hora que eu pus o pé no chão, eu cortei a cartilagem do joelho. O osso cortou a cartilagem, aquele doeu que foi uma maravilha. E eu saí mancando de lá, e tudo não pode gritar na sala de meditação, tudo em silêncio. E comecei a fazer vários tratamentos, e a minha superiora dizia assim, você sabe que você é responsável por isso, né? Falei, eu? Claro. Você não estava se exibindo, exagerando. É isso aí. Agora, o que você vai fazer todas as noites? Você vira para o seu travesseiro e se arrependa. E arrependimento tem um poema que diz assim, todo karma prejudicial, alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido do meu corpo, da minha boca e da minha mente, agora de tudo eu me arrependo. Então, todas as noites eu virava para o meu travesseirinho e dizia, sou responsável pelo machucado no meu joelho. Porque fiquei metida, fiquei exibida, né? E não percebi, não ouvi que tinha desengatado. E são coisas assim, que fazem a gente se machucar no mundo, né? Mas assim, nesse caso, você está falando de uma coisa assim, bem física mesmo, Sim, né? mas ela tem a ver com o psíquico e com o emocional, não está separado.
Você separa a sua psique do seu corpo? Eu tendo a separar, pra ser sincero. Não, tá juntinho. Por mais que essa não seja a verdade universal. Dá a impressão que está separado. É. Então, a gente diz que essa é a ideia que a gente no Zen tenta transcender, né? Porque a impressão que a gente tem é que estou eu aqui, você aí, nós somos separados. O que eu sinto não é o que você sente, e não é mesmo, nós somos diferentes. Mas tem alguma coisa em comum entre nós. Não só que estamos respirando o mesmo oxigênio desta sala, bebendo água semelhante à nossa, mas que somos humanos. Não somos iguais. Isso é outra coisa importante, porque tem aquela frase, todos são iguais perante a lei, que medo. Não somos iguais. E não somos mesmo nem na prática, Nem né? na prática. Então tem que ser tratado de maneira adequada, cada um do seu jeito. O que é certo, a maneira... Você tem quantos filhos? 2. Então, Tenho 2 meninas. 2 meninas, então. Você pode tratar as duas do mesmo jeito? Não dá certo. É um crime, né? É. Você está ofendendo uma delas. Se tratar igual a outra. Não são iguais. E é isso que a gente faz. Achar que somos iguais e temos todos que ser tratados do mesmo jeito? Não. Tratamos de maneira adequada as circunstâncias, cada circunstância que encontramos. E não tem um manual. Tem um manual para os jogos? Para esses joguinhos que você faz. Como é que ele chama mesmo? Doca? Dota. Dota. Bom, esse daí especificamente, ele não faz um bom trabalho para iniciar os novos jogadores, não. Que legal, tá vendo? Não é bom isso? Tem que ir atrás. Mais ou menos. Tem que ir atrás, tem que ir atrás. Então, o Zen é um pouco isso. Ele não tem um manual certinho, se você fizer assim, vai dar tudo certo na sua vida. Não vai dar, não. Você vai começar a perceber em você o lado bom e o lado não tão bom. Você vai perceber suas falhas, você vai até identificar de onde elas vêm. Agora, você é capaz de corrigi-las ou ficar com raiva, xingar, reclamar e a culpa é sua? A gente joga para o outro, né? Um pouco é do outro. Claro, nós estamos interligados a tudo. Nós somos o reflexo da realidade do mundo que estamos vivendo agora. Não estamos separados de nada nem de ninguém. Então, somos influenciados uma porção de coisas, inclusive pela violência, pela matança, pelo extermínio, né? Nós estamos vivendo isso. Ontem tinha uma jovem, ela é uma que aparece muito na CNN, nas televisões americanas, lá na Ucrânia. O marido dela foi salvar o país, defender o país. E ela tem 3 filhos. Ela tem o cabelo bem curtinho, é uma moça muito bonita. E ela dizendo assim, eu sempre fui contra qualquer tipo de violência, mas a guerra me mudou. E eu estou pronta para matar. Eu agora sou uma pessoa diferente. Sabe do que meus filhos brincam? De guerra. Porque qual é a realidade que nós vivemos? A guerra. Meu marido vem de tempos em tempos e fica comigo aqui em 2 horas, 5 horas no máximo, e vai embora. Ele foi embora de novo agora e agora eu não sei para onde ele foi. Mas eu não saio da Ucrânia. Eu estou aqui com meus 3 filhos. E ela tem uma menininha linda que ela carrega no colo, né? E essa é a minha maneira de defender o país. Mas eu sei agora que se for preciso usar a violência, eu vou usar a violência sim. Para defender o meu país, a minha filha, minha casa, eu vou usar. E como é que você enxerga isso? É o que somos nós. Essa é a realidade que a gente estava falando no É a começo, realidade. Né? Eu tenho um discípulo meu que ele é um comissário de bordo da United Airlines. E a United é que levava os soldados todos para as guerras, né? E ele dizia assim, eles voltam muito diferentes, né? Ele diz que um deles, ele punha a tela dele de repouso do computador, era uma arma apontada para ele, porque foi o treinamento que ele teve. Todos são inimigos. Se você não matar primeiro, você morre. Então, você sai no mundo para matar. E muitos que não foram treinados assim desde jovens, eles vão sentir uma dor muito grande. E aí entra a droga. E aí voltam todos necessitando a droga e necessitando a adrenalina do assassinato, do crime e da morte. E aí não tem mais. E aí o que acontece no país quando eles voltam? Eles vão começar a atirar em qualquer lugar, fazer coisas bem absurdas, né? Porque ficaram feridos pela guerra. Não voltam inteiros. E ela fala essa frase que o Leonardo Boff também mantém, sempre repete, né? Não há vencedores numa guerra. Todos perdem. Porque aqueles que foram para a guerra e que fizeram
que estupram as mulheres, as criancinhas, matam, é uma coisa medonha que fazem, né? Porque a gente fica louco. É só isso. Se você está no meio de um lugar que está todo mundo matando todo mundo, você está armado também, você vai matar primeiro. Você não vai ficar esperando que venha me matar, ou que venha matar minha filha, não. Espera aí, eu vou atacar. E é mais Será ou que menos isso não é. Não aflora no ser humano o pior do ser humano? Então, Exato. talvez ele já seja um grande arrombado. E aí ele chega lá nesses lugares, ele deixa esse lado, ele não controla mais esse isso aí. lado dele e se torna um monstro. A nossa fúria, nós somos monstros. O livro que eu fiz, acho que foi com o Karnal, né? Nem Anjos Nem Demônios. Não, esse foi com o Cortella. Nem Anjos Nem Demônios. A nossa escolha entre virtudes e vícios. Está tudo em nós, tudo, 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 tudo. Nós podemos ser os seres mais perversos, mais horríveis que possa imaginar. E podemos ser anjos de candura. Depende do que é provocado e do que é estimulado. E o que eu digo, se o nosso país entrar em guerra, por exemplo, nós vamos todos nos tornar soldados. Vamos todos à guerra, ou vamos cuidar de enfermagem, de hospitais, de crianças, enfim. A gente vai estar envolvido numa situação que não tem saída. Não tem dizer, eu não faço parte disso, eu sou parte disso. E aonde que eu vou trabalhar para minimizar a dor e sofrimento? Mas a dor e sofrimento já me tomou conta, né? É o que acontece, por exemplo, depressão que você falou, não é uma coisa assim que você não tem muito controle. Não. Eu não vou ter depressão, não vou ter, e de repente está lá. Pronto. Sofrer opcional. Você escreveu sobre isso, né? O sofrimento é opcional. A dor existe. A dor existe. Se alguém vem belisca, a gente dói. Agora, se eu ficar falando, me beliscaram, eu não queria que me beliscassem, por que me beliscaram? Não... Aí já é outra coisa. Eu digo que a vida nos dá flechadas. E você não pega e põe uma flecha em cima da flecha que já entrou no seu corpo. Você tem que tirar a flecha e limpar a ferida. Isso é o que Buda recomendava, né? Quando perguntavam para ele se Deus existe, Deus não existe, cadê, se tudo é causa e condição, qual é a causa primeira, ele muitas vezes silenciava, e às vezes ele dava essa explicação. Se você levou uma flechada, você não vai ficar perguntando de onde veio a flecha, qual é a origem, né, quem fez a flecha. Você vai tirar a flecha, ver se tem veneno ou não, e vai curar a ferida. Dizer, o que nós queremos fazer é isso, como é que eu curo as feridas do mundo, as minhas e de quem tiver à minha volta. Então, eu reconheço que a dor existe, que a insatisfação existe. É a primeira nobre verdade, a insatisfação existe. Mas existem causas, nascimento, velhice, doença, morte, são causas para nossas insatisfações. Agora, existe um estado, que você já falou antes, nirvana, que é paz e tranquilidade. E como é que acessa isso? É uma prática, que ele vai dizer, tem 8 aspectos. Aí já aparece o Timão, hein? Ai, falei de seu inimigo, hein? Tem Tudo bem. 8 aspectos que tem a ver com vida correta, memória correta, ponto de vista correto, né? Ação correta no mundo, a fala correta. Correto. Correto não dá uma ideia de dualidade, certo e errado? O que é adequado às circunstâncias. Será que o ponto de vista que eu estou vendo o mundo agora é adequado ou não? Correto nesse sentido, eu estou vendo com clareza ou não? Tanto que o Sutra da Sabedoria, um Sutra da Sabedoria diz assim, quando Kanon é o ser da compaixão suprema, né? Observa o vazio dos 5 agregados. O nosso corpo e tudo que passa dentro de nós, na nossa mente, estão chamados 5 agregados. Corpo físico, sensações, percepções, conexões neurais e consciências. São vários níveis de consciência. Conexões neurais? É o quê? Isso daí esse cara que falou isso aí, ele... É o Buda, lá na Índia, Buda? 2.600 anos. Pois então. Estava falando de conexões neurais. Falava disso. Olha. Ele não usava essa palavra, mas estava dizendo isso. Entendi. E são chamados 5 agregados que compõem uma vida humana. E eles são vazios de alguma coisa fixa ou permanente. Então, quando você percebe isso, que nada é fixo ou permanente, você se liberta de toda dor e sofrimento, porque a dor não é fixa nem permanente. A sua depressão não foi fixa nem permanente. Você passou por ela, ela passou por você. Se de novo alguma coisa nesse sentido começar a acontecer, você já reconhece. Opa, estou indo para aquele lugar. Será que eu quero ir ou não? Mas é difícil, porque de vez em quando ela bate a porta e isso é uma coisa que a minha esposa fala, porque ela também já sofre, de certa forma, com isso. E a gente, de fato, tem uma escolha entre perseguir o coelho ou deixar ele embora.
deixar ele embora é muito difícil. Não tem ninguém. Bateu na porta e disse, não estou em casa. Cadê eu? Não tem eu aqui. Porque o que sofre é o eu. O que Freud vai chamar de ego, né? A ideia de uma identidade separada, independente. Não estou aqui. Eu não existo, eu não sou. Cadê a dor? Ela vem e vai. Eu preciso estudar o Zen Budismo, hein? Eu gosto muito. Pô, você estava falando antes sobre... Também se não gostasse, né? Não estava aqui, né? Você estava falando sobre as escolhas que a gente faz na vida e tal. E eu não pude deixar de pensar na importância da religião nesse processo. Que a gente pode escolher ser, usando a dualidade aí, que a gente já conversou sobre isso, mas eu posso escolher ser uma pessoa do bem, posso escolher ser uma pessoa do mal, posso dar voz ao meu monstro ou não. E as religiões, elas servem para a gente se manter de um lado mais do bem, você não acha? Elas podem servir, também pode servir para guerras, para Mas quando mal genocídios. utilizadas. Mas imagina a ideia central da coisa. O ser humano deturpa tudo. Sim, podemos deturpar tudo. Alguns seres humanos, não sou nem eu nem você. Tá bom. Mas alguns, muito influentes, deturpam as coisas. Podem deturpar. Então a gente tem de fato esse problema das religiões acabarem te levando para um caminho errado, mas a ideia central delas geralmente é uma ideia de um caminho bom. De paz, de harmonia, de respeito. E tudo mais. Exatamente. Então há uma importância para a sociedade moderna das religiões, uma influência que ela é majoritariamente positiva, eu acho. A fundação, a base das sociedades, elas têm muita influência das religiões. Tem sim. Agora, uma coisa interessante que o Dalai Lama fala, ele fala da ética para o novo milênio, que não precisa ser exatamente uma religião. Tem pessoas ateias que são extremamente éticas. Com certeza. E que fazem a escolha de um caminho ético para viver, né? Uhum. Então, temos que tomar um pouco de cuidado, porque não a gente vai dizer só as pessoas que são religiosas são boas. E como você mesmo disse, tem pessoas que são religiosas, mas não são tão boas assim. Elas usam a religião de uma maneira não correta. Agora, o fato dessa... É interessante, a palavra religião ela vem de religare, né? Que é reconectar. Mas ela também vem de relegere, ler de novo a história, rever a sua vida, rever o seu comportamento e a história da humanidade, né? O que estamos fazendo? Eu acho que a gente está melhorando, sabe? Mesmo? Nossa! Ninguém está sendo queimado na fogueira hoje, né? Alguns lugares, em poucos lugares, mas não é uma coisa pública. Então, a gente tem movimentos muito interessantes de crescimento, de amadurecimento como espécie. E eu acredito, sabe, no quê? No DNA humano. A nossa sobrevivência depende de uma mudança de paradigma, de maneira de ver a realidade, de lidar com a realidade. Depende de nós. E se nós não mudarmos, nós como espécie, e não vai ter espaçonave para todo mundo. Os bilhardários vão sair de espaçonave procurar outro lugar, mas a grande maioria não vai poder sair. Então, como se a gente sabe que não vai poder estar saindo daqui, é melhor mudar a maneira de lidar conosco, entre nós humanos. E com a natureza. E com a vida da Terra, que é a nossa vida. O ecossistema, nós somos o ecossistema. Não é que nós estamos, nós somos. E se a gente não cuidar, como é que vai ser? A filosofia fala isso, uma monge budista fala isso também, e os cientistas falam isso e as pessoas só não dão ouvido, né? Ainda não. Começar a sufocar vai dar. Vai ter que chegar. Buda falava que tem 4 tipos de cavalo, o ser humano, né? Tem um que vê a sombra do chicote e começa a galopar. A gente viu aí o Covid e tal, e começamos a viver de uma forma mais digna, vamos dizer assim, né? Mais reflexivo, o que eu posso fazer pelo bem de todos, não estou sozinho, né? O que pega um, pega o outro e tal. O outro tem que levar uma chicotada no lombo, né? Assim, na pele, né? Sei lá, o Biden está com a Covid pela 2ª vez seguida, né? Quer dizer, pessoas conhecidas, mas que não são próximas, podem ter recaídas e pode levar a situações desastrosas, né? O terceiro tem que cortar a pele. Tem que ser uma pessoa muito querida nossa.
Uma pessoa amada, querida, mãe, filho, primo, amigo querido do peito, que está doente ou que sofreu um acidente, enfim, seja lá o que for, eu percebo que tudo é transitório, não é nada fixo nem permanente. E o último é quando chega em nós, o quarto cavalo. Você tem um diagnóstico terminal, sei lá, você tem uma semana de vida. Qual que é o cavalo ideal, monja? Oh, a sombra do chicote. Você acha? Não precisa nem levar a chicotada. Percebe o que é como é e vai atuar de forma decisiva para o bem que não é só seu, mas é de todos nós. No caso do que percebe o que é, Que despertou. esse cara beleza, é legal. Mas e o cara que fica alardeado por qualquer coisa? Porque assim, será que o cavalo consegue identificar que a sombra é do chicote? Muito boa essa. Tinha uma história assim de um monge que ele não conseguiu dormir uma noite inteira porque ele achou que tinha uma cobra no quarto. E quando ele acordou, veio a luz do sol, era um galho de árvore. Então tem isso também, a gente vê coisas onde não estão. A gente vê o pior do pior acontecendo e quando também não é tão pior assim, né? Você pode ainda lidar com isso. Então, por isso que eu digo de despertar isso, de ter clareza. Põe uma luz em cima disso e ver realmente o que é que está acontecendo e o que você faz com isso. Se é uma cobra, você sabe pegar uma cobra? Você sabe pegar ela pela boquinha e tirar o veneno? Eu vou sair voado. Se não sabe, sai voado, não é mesmo? Não vai dormir com a cobra no quarto, né? É isso aí. O outro dormiu a noite inteira assustado. A cobra, cobra, cobra. Dormiu não, né? Ficou assim. Ficou acordado a noite inteira sofrendo porque tinha uma cobra no quarto, que era um galho. E a mesma coisa, por isso que sempre volta para esse lugar, tem que despertar, acordar e ver o que é. Quando você vê o que é, você pode atuar sobre isto. E não é só ver contemplativo, né? Eu sou tão contemplativa, lá estão matando a criancinha, eu estou observando, porque eu só observo. Não, você interfere, você não vai deixar. Você tem que fazer alguma coisa, né? E, às vezes, nós estamos ficando muito passivos nesse sentido, né? Muitas pessoas assistem crimes sendo cometidos e não fazem nada. Imagine que entrasse agora... Às vezes, não necessariamente crimes, mas coisas que você sabe que não estão certas. Não, imagine que entrasse agora um assaltante aqui na sala com um revólver. É um sozinho. Nós somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. E nós vamos deixar ser assaltados, vamos ficar tremendo de medo no chão, ou a gente vai dar só uma piscada um para o outro e vamos pular junto em cima dele. Todos ao mesmo tempo. Não dá para ele matar todo mundo. Não, né? ele pode dar um tiro, alguém pode sair ferido, alguém pode morrer, mas não todos. Vou mandar criando primeiro. aquele, atira lá. Não é verdade? A gente perdeu essa habilidade de trabalhar juntos para um bem coletivo. Eu posso minimizar esse sofrimento. Os meninos que entram nas escolas lá dando tiro e facada em todo mundo, que isso, gente? Teve uma menina que foi brigar com um deles, né, num desses casos aqui no interior de São Paulo. Que bom, né? Que bom que alguém estava acordado, pelo menos tentei. Eu vou tentar alguma coisa. Eu não vou pacificamente ficar observando assassinatos, mortes, eu estou olhando porque eu só contemplo. Não, eu atuo no mundo. Muitos deles chamaram a polícia, então tiveram atitudes, né? Mesmo lá nos Estados Unidos, a reclamação que fizeram foi esse, né? Que a polícia estava do lado de fora e não entrou na sala de aula. Por que não entrou? Por que demorou tanto entrar, que deu para o menino matar tanta gente? Por que não entrou antes? Então, há uma crítica a essa espera, né? Se tem uma ação, você tem que agir na ação. Por isso que eu acho importante o jogo que você faz. Porque tem ação, você tem que agir na ação. E você já se preparou para isso, porque você fez tantas vezes o jogo que você já sabe mais ou menos para onde vai. Isso é a experiência da vida. É a experiência que a gente fala, os idosos têm. Alguns têm, outros não têm, não. Não é só a idade que dá experiência. É a prática. É estar vivo no momento que a coisa está acontecendo e fazendo escolhas, algumas das quais vamos nos arrepender muito, porque fiz a escolha errada e morri. Sim. Mas o Helmut estava lá, né? E eu renasci. Você estava falando um pouquinho antes aí, que você está, de certa forma, otimista, que a gente está vivendo um momento melhor e tal. Eu não diria otimista. Não. Eu acho que tem uma coisa chamada realista. Existe otimismo e pessimismo. Não tem jeito, vai ficar tudo bom, vai ficar tudo muito. Não. A realidade, quando você olha para o ciclo da história da humanidade,
Nós temos remédios que não tínhamos antigamente, temos doenças também, mas temos remédios que não tínhamos. Nós vivemos muito mais anos do que vivíamos no passado. Antigamente, um homem de 50 anos era velho e morria logo depois. Sim, sim, sim. Eram raros os que viviam mais de 80 anos, né? Então, a gente tem um progresso, vamos dizer, de um crescimento de aprendizado como humanidade. Existe menos fome e menos guerras? Sim, menos do que havia no passado. Está tendo uma ameaça agora de uma guerra nuclear, né? Essa ameaça está aí. Mas eu espero que não aconteça. Mas se acontecer, vamos todos juntos e vamos de mãos dadas, né? Porque não vai ter que fazer nada, né? A gente só vai morrer não consegue e fazer acabou. nada. Não consigo fazer nada. Então, o que eu posso fazer é dizer, em nenhuma guerra tem vencedor. Gente, cuidado com o que você está guerreando internamente, com você mesmo, na sua casa, com seus parentes e amigos. Se você está muito agressivo, muito bravo, é porque você não está feliz. Quem está cheio de amor não está bravo nem agressivo. Pode ter momentos de raiva, de braveza, mas não é o tempo todo. Se o tempo todo está assim, precisa de ajuda. É a gente poder pedir ajuda, porque a maioria de nós não pede ajuda. É um puta tabu pedir essa ajuda, né? Pois é. Vai dizer que eu estou doente, estou louco, não estou louco não, tá? Não, não é que está louco. Preciso de apoio, só isso. E a gente precisa Às de vezes apoio. é alguém para conversar, né? Só para ouvir, não precisa dar solução. Quando vem nos dar solução, é uma chatice, né? Ah, você faça isso, que vai... Mas que faça isso, coisa nenhuma, você não sabe quem sou eu, o que está acontecendo na minha vida, mas eu posso te ouvir e te reconhecer. E talvez eu possa te dizer o que eu fiz quando eu passei pela mesma coisa, o que funcionou para mim, Isso. né? Para mim funcionou isso, para você não sei, mas que tal experimentar? Que assim, vira e mexe, eu me pego pensando, e os meus amigos sabem, que eu falo assim, putz, a humanidade podia acabar. Harry Potter tá aqui. O Harry Potter tá ali. Harry Potter. Não é? Às vezes eu me pego pensando, e os meus amigos, inclusive aquele lá que você tá zoando de Harry Potter é o meu irmão. Esse irmão é. E eu falo, putz, cara, tô de saco cheio da humanidade, cara. Podia cair um meteoro aqui e acabar com isso tudo. Já falei isso diversas vezes e tal. Todo mundo já ouviu isso aqui. Mas, recentemente, eu vi um quadrinho interessante que era um cara conversando com um micro-ondas. E o micro-ondas, curiosamente, era muito mais sábio que o cara. Porque o cara tava reclamando da mesma coisa que eu tô te falando, que eu reclamo às vezes. E o micro-ondas responde, pô, mas você já olhou pro céu? E o que você vê quando você olha pro céu? Aí, pô, as estrelas. Aí, pô, então, a vida é que nem o céu. Você não fica prestando atenção nos espaços vazios que tem entre as estrelas. Você olha para as estrelas. E aí, cara, é verdade. Dá pra gente olhar pra vida e a gente meio que escolhe pra onde é que a gente tá focando, né? E é meio maluco isso, que o micro-ondas deu um esporro no cara. É muito bom. É isso aí. Porque, pô, assim, sobre ser realista com a realidade, com o que está acontecendo, com o momento, eu posso olhar para as coisas que estão acontecendo no momento e focar no que não é adequado. Sim. Né? E isso é mais comum do que eu gostaria, nas pessoas em geral. Você concorda? Ver a luz e a sombra. É reconhecer o que está acontecendo. E ver que existem mudanças possíveis. Que existe um grupo muito grande de pessoas que está trabalhando para que seja melhor para as gerações futuras. A gente não vai ter respostas e efeitos imediatos, né? Está na hora da gente terminar. Eu já olhei seu relógio, é mais de 9h10. Tá. Tá cansada. Eu acho que a gente trabalha e vive para isso, né? Acho que a proposta de poder acessar mais pessoas, não é dizer eu sou legal, vem tirar foto comigo. A pessoa vem tirar foto porque é um carinho, é um mimo, né? Ela está dizendo eu gosto de você. Uhum. Eu não estou te jogando tomate nem ovo em cima, né? Eu quero tirar uma foto com você, eu aprecio o que você faz. Então você começa a falar, puxa, o que eu estou fazendo está sendo bom, porque as pessoas estão gostando e será que está dando certo? Será que está tendo alguma modificação na sua maneira de ver a realidade e de estar no mundo? Em vez de estar só julgando, condenando e dizendo é o outro, é o outro, é o outro, e olhar um pouco para si e dizer o que eu estou fazendo? Como é que eu posso ser um elemento de transformação da realidade? Quais são as minhas escolhas, as minhas palavras, meus gestos, as minhas atitudes, né? Você fala bastante sobre isso, né? E você que tem 2 meninas. Eu tenho 2 meninas. Que idade elas têm?
Uma tem 9 e outra tem 7. Que E sabe lindeza. que elas são a minha âncora com essa realidade que a gente tá falando, É sabe? isso aí. Elas são o que me mantém seguindo em frente muitas vezes. É isso aí. Isso é interessante, né? Porque quando a gente tem filho, a vida inteira muda, Muda né? tudo. A tua mudou também. Mudou. Porque não tem como, ela muda. Muda. Você tem a responsa, né? E não é Daqueles- mais do que e a amor, responsa. o cuidado. É um sentimento que você nem sabia que existia. É verdade. É esquisito, porque quando a minha primeira filha nasceu, eu tava sentindo uma coisa que eu sabia que eu devia chamar de amor, mas eu nunca tinha sentido antes. É isso aí. É muito. E eu falo isso para as pessoas e elas ficam sem entender um pouco. Porque não tem muita explicação mesmo. Você precisa ser pai para Precisa ver ser como pai, é. precisa ser mãe, para ser o quê? Porque é um tipo de um relacionamento diferente, né? É. Mas você sabe que nem todos são assim. E que tem muitas pessoas que têm raiva dos filhos e tratam mal, né? Porque não foram capazes de ser amados. Porque amor é uma coisa que você recebe também de alguém. Isso tem a ver com karma? Causas e condições do passado, que vão se manifestar no presente e que você pode mudar no presente. Mesmo que você tenha, sei lá, sofrido muito, sua avó tenha sido maltratada, etc., ela pode ter mudado isso para em relação à filha dela, que foi ser sua mãe e que criou você com afeto e com carinho. E aí, quando você vê o bebezinho nascer, pronto, derrete, né? Putz, Diz que tem uma descarga de ocitocina, né? eu não sei o que é. Chamam ocitocina, Mas que que chama, mexe, mexe. que é a enzima do amor. E sabe que quando eu comecei teve uma outra fase na minha vida que eu também tava. Como é que a tua doutrina, o Zen budismo, como é que vocês enxergam o uso de substâncias? Maconha, por assim dizer. Por exemplo. Bom, não existe o Zen budismo fez um tratado sobre uso ou não usa maconha, não existe. Aham. O que existe no budismo é todo muito descentralizado e você tem que tomar decisões de acordo com aquilo que você, com a realidade que você está vivendo. De que forma é usada a maconha, quando, por quem e de onde ela veio. Eu digo que no Brasil, como ela ainda é criminosa, ela às vezes vem manchada de sangue, porque ela não foi criada num lugar apropriado, com afeto, com carinho, e passou por muitas armas, muito crime. Então você está mantendo um crime organizado funcionando. Será que isso é bom ou mal? Aí você tem que pensar. Hoje em dia está se falando muito os remédios que estão surgindo a partir da planta, né? Diz assim, como é que... Eu tenho um amigo meu que ele diz assim, como é que a gente discrimina uma planta? A gente tem raiva de uma planta, diz que a planta não Deus presta. que fez, pô. Faz parte da natureza, Aham. faz parte da vida. Como usá-la de forma adequada é uma coisa. Como usar de forma inadequada é outra. É tudo. Pode ser uma garrafa de saquê, pode ser água, pode ser açúcar, pode ser sal. De que maneira está sendo usada? Quem está usando e por quê e para quê? Ela está fazendo bem ou mal? E vai depender, porque cada um de nós é de um jeito. E a gente não pode dizer todos podem usar e ninguém pode usar, também é falso. Sim. Então, de que maneira é utilizada, com que propósito, de que forma? Se a gente pensar nos povos originários, é usada na grande roda, né? Mesmo o tabaco é usado na roda onde todos comungamos, somos um só. Cachimbo da paz. Não é isso? Nos tornamos um só. É. Agora, pode ter o carinha que ele quer usar para fazer sexo, que ele quer usar para saltar, porque ele fica cool, né? Ele fica de boa, né? Ele pode fazer qualquer coisa e ninguém vai pegar ele porque ele fica invisível. E começa a trabalhar com poderes extraordinários. E aí é a armadilha da maconha, né? Entendi. Começou a achar que você está melhor que os outros, perdeu, caiu. É a armadilha do caminho. Então, não é que pode ou não pode usar. Por exemplo, em Amsterdã, na Holanda, todo mundo usa livremente, né? Eu tinha uma prima que foi morar lá, ela disse assim, nossa, tia, você nem sabe. Todo mundo fuma em tudo que é lugar, é uma farra. Mas é cada país e cada lugar, né? Será que nós vamos ter maturidade de saber usar de forma adequada? Alguns têm, outros não. Sim, sim. É uma questão cultural, assim. O povo lá, ele vive de uma forma muito diferente da gente há muito tempo. Então, eles sabem lidar com coisas que a gente não sabe lidar ainda, com certeza. Inclusive, eu acho que se a gente for falar no âmbito legal da coisa, eu acho que, apesar de eu ser favorável à liberação da maconha, eu nem fumo, mas eu sou favorável à liberação da maconha, eu acho que ainda tem outras coisas mais fundamentais para a gente debater. Sim. Por mais que eu ache que eu acho que precisa de um debate esse assunto, existem coisas mais fundamentais para a gente
se debruçar. Diminuiria muito o crime organizado e Sim. tudo, né? Na hora que fosse liberado. É. Eu acredito que diminuiria bastante. E tem o canabinol que chama, né? É o CBD, Então, que isso que ele sido tem uma vários coisa- usos e nem chapa. Né? Pois Não- é não- bom, porque é diferente, né? A questão é fumar ou não fumar, né? Aí você vai falar de pulmão, você vai falar de outras coisas também, né? Tem muitos aspectos envolvidos e cada um de nós é de um jeito. E a doutrina, ela não fala sobre autoagressão, como fumar, como beber excessivamente, tudo Sim, mais? tudo que é excesso, né? Por isso que fala o caminho do meio, é sem os excessos, né? De não e sim, sim, não. Qual é o caminho adequado para as circunstâncias, né? Agora, uma coisa que diz assim, que você nunca pode perder a consciência, que a coisa mais preciosa que você tem é a consciência. E os vários níveis de consciência, né? Nós temos consciência visual, auditiva, de olfato, de paladar, de pele, e temos a consciência da consciência. E temos uma consciência que é um leva e traz. Tudo que nós captamos aqui pelos órgãos dos sentidos tem uma consciênciazinha que ela vai levar tudo para uma grande nuvem, uma grande cloud, uma grande memória. Essa memória ancestral de milhões de anos. Né, de uma geração ou de muitos. E de lá ela vai abrir um arquivozinho e vai trazer uma resposta para nós. E nós vamos nos manifestar do mundo a partir dessa resposta. Essa que leva e traz, ela tem a impressão que esse depósito, que esse armazém, que essa cláusula, essa nuvem é fixa e permanente. Ela não é. O tempo todo está entrando e saindo informação e ela está sendo modificada também. Então, é muito interessante pensar que a coisa mais preciosa que nós temos é a consciência, a capacidade de percepção da realidade, de fazer essas conexões e de pegar respostas adequadas às circunstâncias. E qualquer coisa que venha perturbar essa capacidade de percepção não é considerada saudável. Entendi. Então, por exemplo, a pessoa que diz assim... que não era crime, agora é, né? Eu estava alcoolizado e atropelei e matei alguém. Mas foi o álcool. Não. Você não podia estar isento da sua capacidade de percepção. Ela foi alterada. Ao dirigir, com certeza. E não pode. Sim, então, você não faz pode sentido. dirigir se estiver alterado. Coisas desse gênero, né? Entendi. Que a gente fala, trabalha com isso. Bom, não vou encher muito o saco Muito da senhora bem. mais, não. Já tem pergunta para nós aí? Pergunta, sim. Tá. Quer que eu leia? São duas, eu posso ler aqui. Lê aí para mim, então, por favor. Então, o primeiro aqui, quem mandou foi o Bahamut. Ele mandou, parafraseando Antônio Abujanra, com suas provocações filosóficas. Uma pergunta muito simples. Monja Coin, o que é a vida? Puta, ele quer que tu fique aqui mais 10 anos falando, né, pô? É isso Pô, a aqui. resposta é simples. Não é muito simples, né? Não existe uma resposta para isso. A vida é isso. Somos nós aqui conversando, bebendo água. Nesse pequeno trecho da existência do universo, Não é isso? né? É a coexistência entre tudo que existe, a interdependência, né? Lê Mas outra eu aí, aposto que era essa a resposta que ele já esperava. É. O Super Shocks mandou, Monja, sou um grande fã. Te sigo há muito tempo e seus ensinamentos me ajudam muito. Infelizmente, nunca consegui te ver presencialmente, mas isso é questão de tempo. Eu gostaria de saber como lidar com a solidão. Ela é algo viciante e, ao mesmo tempo, angustiante. Um grande abraço. Que gostoso, solidão é gostoso, gente. O meu nome, o Co de Coen quer dizer sozinho, único. E é uma coisa boa a gente perceber, né? Que às vezes ficar com a gente mesmo é gostoso. É mesmo. Eu gosto da minha companhia. Mas não quando é imposto a você, né? Não, mas a gente nunca está sozinho. Porque mesmo sozinho você está em conexão com tudo. Você está ouvindo passarinho, tem barata na sua casa, não sei se tem rato, o que tem, mas tem outras formas de vida à sua volta. Perceba que a ideia de estar sozinho é uma delusão da mente. Digo, não é ilusão, delusão. Eu acredito numa coisa, o mágico tira o coelhinho da cartola. Eu não vi como ele fez isso, mas eu sei que é mágica, que não é real. Se eu acreditar que isso é real, eu estou com uma delusão. E a delusão da solidão, eu sozinho no mundo, é uma delusão, porque, olha, a multidão que habita o planeta, filho, que é isso? Dá uma respirada, vai na janela e vê que está cheio de gente por aí. Agora, nós temos essa sensação de que o que eu sinto, o que eu sou, é diferente dos outros. Se você olhar em profundidade, você vai se identificar com muita gente. Você não está sozinho nunca. Bom, já muito obrigado pela conversa. Foi uma honra Obrigada. conversar com você, de verdade. Você usa redes sociais e tal? Você tem um site que você quer falar, alguma coisa?
Tenho. Eu tenho o site zendobrasil@gmail.com, não, zendobrasil.org.br. Eu estou recuperando um site meu que ficou muito tempo nas mãos de uma pessoa do Rio de Janeiro e só agora eu consegui ver com quem estava, quem administrava, está voltando, que é monjacoen.com.br. Tenho também abrindo um novo YouTube, que é Monja Coen Oficial, que vai começar a ser aberto. Eu fiquei muito tempo embaixo da Mova. A Mova Filmes, muito querida, me ajudou muito, 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 mas nós estamos num momento agora de cada um vai para o seu lado. A Mova tem outras propostas e eu continuo na minha proposta. Então, a gente está fazendo uma divisão aí de parceria. E aí Você tem o EAD, né? É o EAD, muito bom. Só que agora eu quero produzir outro material, novos materiais. Tenho muitas ideias que não sejam Porra, que bem legal. EADs. Mas tudo tem a ver com internet. Tudo tem a ver, online. É a Monja Pop. Não, é importante, comunicação. Tem que Eu também comunicar. acho. Eu acho importantíssimo, que nem eu te falei logo no começo. Você é a monja que a gente precisa em 2022. Todos os meios de comunicação têm que ser usados para que todos se beneficiem, que todos despertem. Como é isso que faz para fazer parte do teu EAD? É pelo teu site? Ah, bom. Eu acho que tem Instagram, É? tem site. Não deve ser muito difícil de tem achar. YouTube. Monja Não, Coen no põe Google, Monja acho. Coen, acha isso. Pode, bom. Entra lá. Muito Tamo obrigado juntos. de verdade, foi legal demais. Obrigada. E ó, vocês que assistiram aí, ó, segue a Monja, procura saber sobre o EAD dela, tá tudo aqui na descrição. E a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo pra todo mundo e até a próxima. Tchau.